Bom dia, pessoal. Quarta-feira, dia de aula aberta na disciplina Felicidade da Unicamp. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Nosso objetivo é sempre trazer as reflexões e os debates de uma forma ampliada em que nós possamos trocar essa interação com todos vocês. Muito obrigada a todos que nos acompanham pelo YouTube. E hoje o assunto vai passar sobre as relações humanas, um tema muito visitado por nós nesse último semestre. Nós ficamos bem íntimo desse tema, passeamos ali também pelo aspecto filosófico, né, quando a professora Lúcia Helena nos visitou, pudemos trazer vários estudos que trouxeram muitos dados que nós refletimos em sala de aula sobre esse assunto, e hoje nós vamos ver esse tema por um outro viés. Nosso convidado, ele vai passear pelos temas, né, das relações humanas, com um olhar diferente. O tema de hoje, então, ele ficou como Amor que não se mede. O nosso convidado, ele é psicólogo, ele é professor, ele é escritor, palestrante, especialista em educação e desenvolvimento humano, o Rossandro Klingen. Ele está aí já, né, Má? Bom dia, Vanessa. Alegria estar com você aqui, né? Um encontro virtual depois daquele encontro real em São Paulo, em que a gente gravou aquele documentário, parte do documentário, né? Mas é uma alegria a gente estar junto aqui. Muito obrigada, Rossandro, por ter aceito o nosso convite. É realmente um prazer poder dividir com você todas essas reflexões que nós vamos fazer hoje sobre esse tema tão complexo, né, para as nossas vidas. Quando a gente fala sobre relações humanas, a gente fala muito sobre relações conflituosas, né, Rossandro? É um paradoxo isso na vida de todos nós, porque os momentos mais extraordinários da nossa vida envolvem pessoas. E também o momento mais dramático, dolorido e dilacerador também envolve pessoas. E passeando por esse assunto, eu li no seu livro uma coisa que me deixou bem intrigada aqui para você devagar com a gente. A ciência vem estudando esse nosso comportamento de isolamento, né? Tá. Por conta dessa vida cotidiana nossa, nós estamos cada vez mais isolados. E esse isolamento, muito desses motivos, né, que são diversos, mas envolve a gente querer se combater dessas dores que a gente enfrenta no combate com outras pessoas. E você diz, num dos seus livros, que eu tenho até aqui ele, ó, é esse aqui que eu li, ó. O penúltimo, né? Isso, eu escolho ser feliz. Aliás, eu li todos, né? E você fala que a solidão, ela desconstrói a identidade do ego. Eu queria que você divagasse um pouco para a gente sobre isso. Claro, claro, sim. Bom, Vanessa, a solidão permanente, a solidão de momentos, ela é necessária. Por exemplo, os desertos que a gente enfrenta. Nós temos necessidade tanto de viver com as pessoas como de ter um momento de viver conosco mesmo. Esse isolamento, digamos, que é provocado ou por você fazer uma escolha de ficar um pouco só, um retiro espiritual, ou seja, um retiro mesmo, um detox de convívio, um detox tecnológico, para que você meio que dialogue e se escute. Esse é muito bem-vindo e é necessário. Mas aquele isolamento provocado, ele vai desestruturar o ego, porque a formatação da personalidade, a construção da identidade humana, ela é passada pela relação com o outro, né? Então, vamos lembrar de um filme que muita gente deve ter assistido, O Náufrago, de Tom Hanks. Você lembra que ele vai para ele está no avião da FedEx, o avião cai, ele sobrevive com outra pessoa que termina morrendo, e ele fica sozinho numa ilha, e ele começa a passar por um processo de perda de identidade, porque não tem ninguém para ter uma relação especular e devolver para ele um pouco da identidade da humanidade dele. Porque ou a gente vai para o extremo de Sartre, o inferno são os outros, mas o inferno pior é o inferno da ausência de todas as pessoas. Para ele não surtar, para ele não perder a própria identidade, ele começa a simbolizar o humano. Ele pega uma bola de vôlei,
da marca de produtos esportivos Wilson, coloca a mão dele ensanguentada e faz um símbolo de rosto humano, né? Isso E você mesmo. percebe que ao longo do filme ele briga com a bola, ele conversa, ele dialoga, ele chora, ele desabafa, ele desenvolve uma relação tão afetiva com a bola, ele projeta tanto afeto naquela bola, o senhor Wilson, que quando ele finalmente é resgatado naquela espécie de barco que ele faz de madeiras amarradas, tem um momento que vem uma onda, bate e o senhor Wilson cai e vai mar adentro, ele não consegue salvar o senhor Wilson e ele entra em posição fetal de luto profundo e começa a chorar pela perda de um objeto que era a representação do humano que ele investiu o amor. Isso. Então, assim, no momento em que você passa por um processo de isolamento, você vai perdendo sua própria identidade. Se você deixar uma pessoa que está numa prisão federal durante muito tempo no isolamento, ela surta. Tem um tempo para poder deixar a pessoa, ela tem que voltar, senão ela perde a identidade. E uma das coisas que ele fazia também para ajudar a não perder essa identidade era a passagem do tempo. Você viu que ele marcava assim na caverna, a gente vê em qualquer filme que o prisioneiro está numa cela de isolamento, ele vai fazendo marcações, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, para manter aquela noção de ontem, hoje e amanhã, 1 mês, 2 meses, 1 ano, que isso também é essencial para a construção da identidade. Então, os seres humanos, eles são formados a partir da experiência com outros seres humanos. Se a gente pegar aquelas crianças que eram perdidas nas florestas e eram criadas por lobos e por gorilas ou por macacos, que deu origem ao mito de Tarzan, por exemplo, e quando elas eram recapturadas, a gente tem o estudo do Singer, que fala da teoria do imprinting psicológico, né? Então, essas crianças, quando elas eram recapturadas e trazidas para a civilização, eles não conseguiam mais se humanizar, porque ele percebeu que tinha passado o tempo. É como se nós tivéssemos uma certa... A gente tem uma plasticidade neurológica, é um conceito atual, ele não tinha acesso a esse conceito na época, ele tinha os estudos de Damasio, não tinha nada disso na época, mas a gente tem, que ele chama de um período em que você tem capacidade de imprimir, por isso teoria do imprinting, o processo de humanização nas pessoas. Então, a criança vai nascendo, e aí vamos imaginar o seguinte, para a gente entender isso, pegando da origem. Quando eu vou falar para as pessoas em palestra sobre para que serve uma família, então vamos imaginar, para que serve uma família? Eu pergunto, as pessoas começam a dizer, para educar, para amar, para respeitar, para desenvolver afeto, para cuidar, e vão dizendo um monte de coisa, vão dizendo, tá, beleza, isso é importante, sim, isso serve para a família e tal. E depois de um tempo, aí eu faço uma provocação. Ó, na verdade, família serve para uma coisa essencial. Aí as pessoas perguntam, para quê? Família serve para a gente se suportar. Aí as pessoas começam a rir, meio que concordam com isso, e eu digo assim, por que vocês estão rindo? Aí elas ficam assim, porque, sabe, realmente a gente tem que se suportar muito, de que vocês estão com apenas uma concepção da palavra suportar na cabeça, que é de tolerar, ter que aguentar. E quem tem grupo de WhatsApp, que levante a mão, que sabe que família tem que se suportar, especialmente quando entra o tema político no grupo do WhatsApp, então tem que suportar muito, muito mesmo. Mas é não só suportar no sentido de aguentar ou tolerar, mas é de dar suporte a. Família serve para dar suporte a. Então, o bebê nasce, ele é óbvio, tem vários estudos que mostram que o bebê não é uma tábula rasa, ele tem aprendizados que já estão com ele. Se você pega, por exemplo, estudos sistematizados estatísticos sobre personalidade, percebe que 49% da personalidade é explicada por fatores genéticos, de gênero, de cultura, de educação, de acesso ou não. E 51% eles chamam de variável indeterminada, ou seja, e aí cada um vai pensar o que quiser, essa variável indeterminada. De um modo geral, o bebê nasce e ele tem, nessa relação com a família, ele é suportado. E esse suporte, para ficar bem didático assim para as pessoas, eu costumo, como eu falo muito para um público que não é acadêmico e um público que é um público que está ali nas empresas, nas escolas de um modo geral, eu tento usar elementos do cotidiano para que fique mais fácil a percepção conceitual. Então, eu digo, um bebê é como um smartphone de ponta, que tá, tela touchscreen maravilhosa, muita memória, né? Mas não tem um aplicativo baixado ainda. Então, a família, ela é como se fosse uma App Store ou uma Play Store, em que vai baixando os aplicativos ao longo do processo educacional. Se eu não tenho essas pessoas que são referências para mim de baixar aplicativos, eu vou me embrutecer e virar igual o lobo que me criou, o macaco ou o gorila que me criou, ou mesmo que eu tenha tido tudo isso durante toda a minha vida, que é o caso do personagem de Tom Hanks em O Náufrago. Ele teve uma educação formal, ele era um ser humano adulto, dominava a língua inglesa, trabalhava na FedEx, mas quando ele fica sozinho numa ilha, ele começa a perder tudo isso.
Porque não adianta eu preciso continuar mantendo, instalando e reinstalando e atualizando os aplicativos emocionais. Eu preciso fazer updates, né, desse processo. Que é, por exemplo, o que a gente vai fazer num processo terapêutico é tentar atualizar o sistema porque deu um bug, em alguma falha ali no algoritmo emocional, você vai lá junto com o seu terapeuta tentar fazer uma reinscrição e reinicializar o sistema para aquele sistema de autossabotagem não ficar ali te matando e repetindo e doendo e o tempo todo. Você cansa daquilo ali e você quer fazer mudanças. Se eu não tenho seres humanos para fazer isso, eu vou sofrer. Pesquisas, por exemplo, falando, muitas pessoas, eu comecei também a fazer isso durante o início da pandemia, pesquisar sobre isolamento social e os impactos do isolamento social. E os estudos que tem sobre isso são de asilos. E você tem uma ideia do impacto que um isolamento social tem, mesmo que o idoso ali tenha uma visita, tenha um cuidador que esporadicamente está ali com ele, mas o impacto na saúde física é tão grande, sem falar na saúde mental, que os estudos mostram que pessoas que vivem em isolamento social é como se elas fumassem um maço de cigarro por dia. Nossa. É o impacto que isso provoca na saúde física, não estamos falando nem na saúde emocional. Sentimento de perder pertença, que tem um impacto absurdo. Eu vou contar para ti uma história que aconteceu aqui em João, não aqui em Campina Grande, eu moro em Campina, que é o FCG, Universidade Federal de Campina Grande, e o UEPB, Universidade Federal da Paraíba, onde eu dei aula, fora as outras particulares. De uma pessoa é o UFPB, Universidade Federal da Paraíba. E lá tem um doutorado em Ciências da Religião. E aconteceu um evento de uma pessoa que foi o seguinte: um aluno de uma escola pública, ele tinha um pai que era umbandista, e o professor, eu acho que de geografia, descobriu isso, contou para os outros alunos e combinou com esses alunos que eles ignorassem essa criança. Então, ela ficou na sala e o nível de abuso psicológico foi tão alto que os alunos sentavam carteiras ao redor e nenhum sentava próximo dele. Ele ficava numa carteira, com carteiras sozinhas e o resto. A criança começou a entrar num nível de sofrimento tão absurdo que ela começou a ter ideação suicida. E teve dificuldade de voltar a ter contato até com a própria família. Ela começou a pensar que era um abandono que o mundo todo. Até que, você sabe, nem sempre a criança revela o que está acontecendo, ela não consegue dar nome à dor, muito menos de um mecanismo tão complexo como que ela estava vivenciando e de um processo de isolamento tão maquiavelicamente articulado pelo educador, né? Então, isso mostra o quanto o isolamento pode desestruturar a personalidade humana. Com certeza. Essa perseguição psicológica, ela é devastadora. Eu vivi isso na minha casa. É uma coisa medonha e que traz malefícios, assim, a longo prazo, né? Porque é tratamento, e a ferida fica lá na criança, né? Fica. Eu vou compartilhar um assunto que eu já disse em sala de aula, mas como tem mais pessoas aqui, curioso, Rossandro, é que esse isolamento, ele vem sendo também voluntário. Eu estive em São Paulo no começo do ano, terminando a gravação daquele documentário que você gravou. Na verdade, eu tinha ido gravar o Léo Freiman, ele também, o seu colega já também está no documentário, a Monja. Tem uma galera legal. E a gente saiu do escritório dele e eu fui pedir uma informação. Sandro, eu não consegui pedir uma informação na rua porque eu me vi inserida num filme de Matrix. Todas as pessoas que estavam na rua estavam com aquele fone de ouvido ou aquele pequenininho e eu não conseguia pedir informação. E quando você vê uma multidão de pessoas com aquele fone, eu digo para os alunos, qual a mensagem que eles estão dando para a gente? Eu não quero conversar. Interagir. E assim, não foi, assim, imagina se atravessando ali uma avenida como a Paulista, enorme e larga, e aquela multidão de pessoas. Então, assim, esse isolamento, a Universidade da Califórnia, ela se debruça sobre ter uma felicidade justamente por essa manada que procura o isolamento. O fato assim, quando a gente está muito machucado e a gente não sabe como lidar com essas emoções, então as pessoas querem evitar outras pessoas. Então, eu te pergunto, como que a gente faz esse caminho inverso, né? Quando a gente
em choque com algo que aconteceu, foi traído, foi, sei lá, decepcionado. Como que a gente faz esse caminho inverso para voltar a interagir com pessoas? Primeiro que a gente tem que lembrar, Vanessa, que é muito natural, no momento em que a dor nos visita, que a gente se permita um espaço para o luto pessoal, né? E aí a gente lembra daquela música do Guilherme Arantes. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar das verdades que eu sabia, só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. E o que é que ele quer por aí? Por isso, por esse golpe. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto à meia-noite, à meia-luz, daria tudo por um modo de esquecer, daria tudo por meu mundo e nada mais. Isso é salutar. Isso muitas vezes é necessário. Estacionar nisso é que é o problema. Não existe problema nenhum em viver as emoções humanas. O problema reside em querer estacionar, seja na euforia constante de um hedonismo que não tem sentido, seja num sofrimento infinito que você não quer que vá embora, tá? Então, o que acontece muito, e aí, claro, eu vou falar de uma coisa que é mais complexa do que isso, mas para a gente entender. Na psicologia, na ciência do comportamento de um modo geral, e na ciência de um modo geral, a gente nunca acredita que uma variável é a determinante para um processo, para uma atitude, mas certamente a soma dessas variáveis, elas vão dar uma ideia de que caminho nós estamos seguindo em termos de comportamento individual e coletivo. Essa geração, quando eu digo, não é a geração de jovens, porque eu acho muito engraçado quando a pessoa fala assim, esta geração está perdida. Eu falo, e você morreu? Porque essa geração é nossa, essa geração de quem está vivo. Pode ter 100 anos ou 2 anos, é a nossa geração. Então, quando eu digo esta geração, não é a geração de jovens, é a nossa geração, nós que estamos aqui vivendo essa experiência humana agora, nós temos uma ampliação dos processos de quadros depressivos e da ideação suicida que está ganhando status epidêmico. Concorda comigo? Está vendo isso como epidêmico. Sim. O que acontece? As relações virtuais, elas são confortáveis. Em que sentido? Eu posso deixar de lhe seguir, eu posso silenciar você no Instagram, eu posso silenciar o WhatsApp, eu posso fazer assim na tela quando eu não lhe interesso. Eu lembro que eu estava na casa de um amigo e o pai começou a brigar com o filho, ele ficou fazendo assim com o dedinho, porque ele achou que podia passar o pai, entendeu? Então, nas relações humanas reais, a gente não pode fazer assim, dá vontade. Dá. Até de usar aquele outro dedo, dá vontade de fazer assim, mas não pode fazer isso. Então é muito mais confortável viver nesse mundo virtual aparentemente controlado e editado do que no mundo real. E as pessoas elas vão para a Matrix. Isso aqui eu não estou levando em consideração que o conceito de Matrix inclui o próprio mundo material que a gente está. Então a gente poderia dizer que a Matrix do mundo material ela se sofisticou para uma Matrix sobre a Matrix, que é o mundo virtual. Então as redes sociais e tudo, é uma edição da edição, né? Eu tenho minha persona trabalhando no conceito junguiano, que é o que eu edito para chegar nas pessoas. As pessoas não sabem quem sou eu mesmo, só quem convive mais comigo, e no fundo, até mesmo eu me desconheço muito. Mas aí a rede social edita a edição de mim mesmo. Então é uma sobreposição de Matrix. E isso é mais confortável, porque dá uma falsa sensação de controle. Quando eu me decepciono, ao invés, se eu fico fixado com a ideia da dor, eu não desenvolvo o aprendizado. Então, eu vou para um processo de isolamento e fico com a música do Guilherme Arantes. Eu quero o meu mundo e nada mais, eu quero o útero, daria tudo por um modo de esquecer, eu fico ali. Aquele é o momento necessário, mas estacionar ali começa a ser patológico. Num processo de amadurecimento emocional, eu saio dessa posição de isolamento no momento em que eu reconheço, e aí qual é o processo? Em mim, as minhas incoerências, as minhas incongruências, as minhas sombras. E aí, se eu reconheço isso e penso, eu vou ter que desenvolver amor próprio, apesar de tudo isso aqui, eu vou ter que olhar para o outro com condescendência e compaixão. Sim. E aí você vai mudar a melodia. A melodia não vai ser mais Guilherme Arantes, vai ser ando devagar porque já tive pressa, leve sorriso porque já chorei demais, né? Porque cada um de si constrói a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então, eu deixei de terceirizar a minha felicidade, deixei de criar expectativas de pessoas perfeitas, deixei de imaginar que as pessoas não me machucariam, que eu as machucaria, e isso vai fazendo com que, se eu diminuir meu padrão de expectativas, nem machucado eu sou, porque eu não vou esperar uma coisa que você não vai poder dar, né? E aí eu não vou mais ver isolamento, porque eu vou valorizar o que é possível nas relações. A gente vai valorizar o que é possível conviver. Esse isolamento social agora que a gente está passando,
tem feito com que muitas pessoas, eu não sou romântico a ponto de achar que quando terminar o isolamento social, sabe, a gente vai estar assim, be happy, cantando Imagine, de mãos dadas, Trump com Bolsonaro, e todo mundo assim, dizendo o mundo novo mudou. Não, nada disso vai acontecer. Muita gente vai permanecer dormindo, em estado de anestesia de consciência. A gente viu no Rio de Janeiro todo mundo na balada, como se nada tivesse acontecido, em pé, frente um do outro, sem máscara, assim, mostrando, no mínimo, desinteresse pela própria vida ou a vida de quem ama, que está em casa mais idoso e vulnerável, esperando que esse neto ou essa filha chegue, né? E aí, no entanto, muita gente vai acordar, obviamente, porque é uma experiência dolorosa que tem feito muitas pessoas despertar a consciência, e muitas têm dito assim, eu estou revendo o valor das pequenas coisas. Eu estou revendo, por exemplo, como é importante tomar um café do final de tarde com quem eu amo e conversar sem pressa, sem estar com o que a gente chama, é uma especialista da Microsoft, cujo nome agora eu não lembro, que ela falou que desde o advento dos smartphones para cá, a gente começou a ter o que chama-se de atenção parcial constante. Eu estou conversando com você e faço assim, sim, Vanessa, é o quê? Só um minutinho, peraí, aí eu... Então, eu olho para você, olho para o WhatsApp, olho para você, olho para o Instagram, olho para você, para o e-mail, para o Internet Bank. Então, eu estou constantemente com a atenção dividida. E isso acontece que essa atenção é dividida de você para com você mesmo. Nem você mesmo a foca. É deselegante, né? A pessoa se ignora. Se ignorar, exatamente. Então, a gente vive essa experiência de isolamento, de atenção parcial constante, de falta de mergulho na intimidade pessoal, e isso tem gerado um custo. Então, as pessoas elas estão perdendo conexão, porque a atenção parcial é constante, ela é larga, porque você tem ali milhares de seguidores, mas o cérebro humano não dá conta de desenvolver intimidade com tanta gente, então é falsa essa sensação de que há uma relação ali. A intimidade é desenvolvida com poucas pessoas, e para dar conta desses milhares, eu tenho que deixar de investir nesse grupo mais impactante. Eu perco substância, eu fico vulnerável. E quando a dor me visita, aí, claro, tem um monte de variáveis ainda que eu não falei, mas uma das variáveis é essas relações superficiais, essas relações líquidas, esse amor líquido, como diz Bauman, vai gerar uma vulnerabilidade, uma sensação de que não tem profundidade para me suportar, no sentido de dar suporte. Aí, quando a dor me visita, eu quero cessar a dor. E um dos pensamentos que vem na minha cabeça é cessar aquele que sente a dor, que sou eu mesmo. Aí vem o sentimento de pensamento de ação suicida no processo. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você me deu uma resposta agora que eu quero ler um trecho aqui. Você sabe que eu vi uma entrevista do Christian Dunker, e ele diz uma coisa muito que você pincelou aqui. Ele falou que 99% da clínica dele é déficit de intimidade. Pessoas, né? E eu vou ler um pedacinho do seu livro, perdão. Esse livro, Rosângela, para quem ainda não leu, foi um dos livros que me fez mais refletir em toda a minha vida. É um livro muito instigante, né? E você, olha, tem um trechinho aqui que eu só consigo ler grifando. Senão eu também. Tem que riscar. É um livro sem caneta. É por isso que eu não aceito livro emprestado de ninguém, porque eu não tenho como ficar lendo sem riscar. Pois é. E eu vou ler um pedacinho bem curto, mas assim, porque eu acho que tem muito a ver com o que você fala. Você diz o seguinte: se não levantarmos o próximo, jamais sairemos do chão. Se não iluminarmos o caminho dos que nos cercam, jamais sairemos das trevas. Se nós não ajudarmos os viajadores do universo, jamais subiremos um único degrau na escala da evolução que nos aguarda. Quer dizer, não é só eu, né? É o outro. Isso é felicidade, né? É junto, né? É interdependência ali. Sim, com certeza. Um caminho não é um caminho solitário, é um caminho com pessoas. Isso. A gente pode, muitas vezes, bifurcar, ou aparecer várias opções e as pessoas seguirem, mas aquele que vai seguir sozinho, ele não vai chegar a lugar nenhum, porque ele vai se desencontrar. Então, é preciso que a gente caminhe junto, assim, como, a sensação é como se a gente vivesse numa nave que está para partir para um grande momento. E todo mundo está se acotovelando para entrar. E alguém gritando, não adianta, a nave só vai partir com todo mundo embarcado. Quanto mais você se acotovela, mais demora o embarque, porque fica mais lento.
É mais ou menos, sabe quando a gente está no avião e que quando o avião pousa já tem gente que levanta, aí o comissário, por favor, sente por sua segurança, tal, aeronave, né? Então, assim, as pessoas levantam como se levantar garantisse a saída, e só deixa o corredor ali tumultuado. Então, esse sentimento de querer sozinho é um sentimento que não consegue entregar aquilo que promete. Tipo assim, é como se eu dissesse assim, eu sei que a única forma de não sentir mais dor é não me expor às relações que me fizeram sofrer. É como, eu considero isso como chupar pirulito com plástico. Você não corta a língua, mas não sente sabor. Tem que fazer uma escolha. Não dá para viver as experiências humanas sem viver nelas as dores e os prazeres. Qualquer coisa além disso é anestésico. É não sentir. E é sem graça, é completamente. E aí começa a ter tão pouco sabor que você começa a perder o interesse por estar vivo, porque não tem esse sabor todo. Você vai para as pessoas que têm vida longeva, e aí não, era a dieta do Mediterrâneo, é porque come peixes e toma vinho. Vai lá, não. A diferença são relações intensas, duradouras e que não são interrompidas, né? Você sabe que eu fiz uma escolha, assim, tipo, eu ainda moro em Campina Grande, embora quando tá naquele normal, eu tava com 22 dias de viagem, você me encontrou num dia em São Paulo que eu tava parando para fazer uma palestra aí, vindo de um lugar para outro, né? Mas as pessoas, por que você não mora em São Paulo? A logística é melhor para você de aeroporto, tal. Porque todo o meu colchão afetivo está em Campina Grande. Certo. Então, assim, se eu vier para aqui, eu venho com minha esposa, eu vou para São Paulo com minha esposa, e a gente não tem irmãos, sobrinhos, pais, primos, amigos de infância, que a gente tem referência. Sabe, um dia eu estava conversando com o Tony Ramos. É um ator que, desde que eu sou criança, que ele é um ator conhecido. Sempre teve papéis extremamente relevantes na novela, no cinema no Brasil, e nunca teve um escândalo com ele, né? Nunca teve, não separou, tal. Eu cheguei aí, eu disse assim, eu queria que você me contasse seu segredo. Qual é o segredo para que você... até assim, porque você é uma referência para muita gente. Ele até fez assim, isso me traz um peso tão grande. Eu disse, mas você não deve se sentir pesaroso por isso. Ele perguntou, por quê? Porque não tem a ver com você, é o que a gente tem projetado em você, então a responsabilidade é nossa. Só que assim, bom, o que as pessoas têm projetado em você até agora não se frustrou. Aí ele disse, isso me deixa aliviado. Disse, então agora me diga qual é o segredo para que você, por exemplo, nunca tenha tido um escândalo, né? Nunca tenha sido cancelado, que é a moda hoje em dia, né? A pessoa vê a sombra do outro, é o novo apedrejamento da adúltera, só que agora na versão virtual, né? Sim. Então, você está numa relação que é a mesma há muito tempo. Ele disse, meu segredo é que eu tenho na minha vida as mesmas pessoas do meu passado, quando eu não era uma pessoa conhecida, são as mesmas que estão hoje, tanto parentes e amigos. E essas pessoas não compram o meu personagem, elas me conhecem por Toninho. Elas me conhecem quem eu sou, elas olham para mim sem me olhar como nenhum tipo de reverência. E aí, quando você vai para as personalidades da mídia de um modo geral, que entram em processo de derrocada emocional até chegar a suicídio, seja um suicídio direto ou um indireto com álcool e drogas até morrer, você percebe que há uma perda das raízes. O indivíduo se isola, né? Ele rompe com padrões familiares e de amigo do passado, começa a viver em torno de um mundo que não é real, porque é um monte de assessores, assessoras que tem interesse que você só venda, que você só cante, que você só fale, e você não tem mais uma experiência de humanidade. As pessoas lhe olham, lhe bajulam, elas não tratam você como uma pessoa comum e normal. E aí você compra o personagem, e quando você compra o personagem, não funciona. Eu lembro daquela música de Caetano, né? Nosso amor não deu certo, gargalhada de lágrimas. De perto somos quase nada, né? Ou seja, de perto somos humanos, de perto somos pessoas comuns. A gente tem angústia, tem dor, tem carência, tem necessidades. Então, no momento que você nega isso para você mesmo, você perde seu território e você perde essa incapacidade. Então, é realmente uma síndrome de superficialidade das relações. É mais ou menos assim, sabe? Todo mundo fica, mas todo mundo quer ter alguém para chamar de seu. Tipo assim, eu dizia para assim, a gente sai das relações à la carte para as relações self-service e paramos na relação rodízio. No rodízio ninguém é de ninguém, e aí eu sou de todo mundo, eu não sou de ninguém, né?
e todo mundo me quer bem. Isso é bonito na melodia, na música, é legal de ser dito, mas na alma humana não funciona assim. Não vamos pegar 10 mil anos de história humana que nós vimos em pequenos grupos, com referências muito próximas, e achar que agora, em 30 anos, que a gente mudou tudo, a gente vai conseguir ter um ego capaz de suportar amores superficiais com muitas pessoas, sem que isso comprometa a formatação da identidade. Não tem como. É uma fantasia. Uma fantasia completa. Eu preciso deixar você dar aula, senão a gente vai ficar... Não, a gente está dando a aula. A gente está dando a aula, Vanessa. Pode puxar aí os slides que a gente vai conversando sobre isso. Vamos deixar as coisas fluidas. Marco, põe o primeiro slide do Rossandro aí, a gente vai comentando. Vai comentando, acho importante. Eu acho rico. Você sabe, Vanessa, que quando começou esse isolamento social, todas as palestras foram desmarcadas, né? Aí eu disse aproveitar que eu estava terminando um livro, eu terminei esse livro aqui durante a pandemia, que é o mais recente, está na venda na Amazon, é da Planeta, é O Tempo do Autoencontro, esse é o mais novo, tá? E estou fazendo um novo para Sextante, que é sobre relações abusivas. E aí eu consegui terminar, porque eu estava em casa, né? Foi muito bom para mim isso aí. E também tomei algumas decisões. Mas, como a gente começou a fazer palestra, as empresas perceberam que não dava para fazer no virtual o que a gente faz no real. E aí eles começaram a mudar o formato. Então, geralmente eu falo 30 minutos e debato o resto nas empresas. Inclusive, eu fiz semana passada com o Karnal, ontem eu estava com a Marta Gabriel aí de São Paulo. Então, assim, para o Bradesco, a gente está sempre... o debate de duas pessoas, porque ontem tinha 40 mil pessoas assistindo. E a gente não sabe... Eu estou aqui olhando para o celular, mas quando você está na tela, eu estou olhando para você. Pelo menos a minha sensação de que eu não estou lá como náufrago para pegar uma bolinha e botar a minha mão. Melhora. Eu, quando dou aula e vejo só aquela tela, não vejo os alunos, dá uma angústia, né? Você termina aquilo, e uma vez a internet caiu, e eu já estava lá na frente, ninguém me avisou. ninguém avisou. Eu falei, lá na curva Tamburello já, tive que voltar o carro. Nem onde eu estava mais. Mas segue aí, Rossandro, foi o primeiro slide dele, Marco. Bom, esse é o título, né, da nossa aula, Felicidade e Amor que não se mede. A ideia de fato de que a gente, no mundo das emoções, não podemos ter uma coisa que as pessoas têm uma ansiedade muito grande. Quando a gente vai fazer terapia, ou quando a pessoa chegava, especialmente quando eu atendia pacientes, o que eu acho muito rico no processo terapêutico é que eu termino me obrigando a ter uma cultura geral mínima, porque eu atendia engenheiros, advogados, juízes, procuradores, médicos, cirurgiões, psicólogos, atendia alunos, eu atendia comerciantes, eu atendia todas essas pessoas e o universo delas me era importante para poder fazer pontes e linkar. Mas certamente quando chegava pacientes que vinham da engenharia, por exemplo, a engenharia é muito de medir de processos, né? Eu faço isso, como é que você precisa, e como é que eu faço? Aí eles queriam anotar durante a terapia como se fosse uma receitinha de bolo, sabe? E eu fazia, não tem medida para isso. Não tem essa medida, porque o apontador biológico, mesmo hoje a medicina está sofisticando de tal modo que a tendência no futuro é que tem um medicamento para a pessoa. Hoje, por enquanto, tem um medicamento para um grupo de pessoas, que funciona para um grupo e outro não. Tanto que tem um teste duplo cego, que você vai fazer um teste de um medicamento, coloca o medicamento verdadeiro com bioequivalência para um grupo que vai tomar e um medicamento falso sem bioequivalência para um grupo que vai tomar. E esse grupo que toma sem seu remédio de verdade, tem um índice de quase 40% de cura, que os laboratórios nem costumam dizer, porque ninguém quer que as pessoas acreditem que elas podem se curar sozinhas. Porque se você tomou pílula de açúcar e se curou, quem curou foi você própria mente, né? E no outro grupo que toma o remédio, tem 60% de cura, mas 40% não cura. Então aqui tem 40% que tomam açúcar e cura, e aqui tem 40% que tomam remédio de verdade não cura. Então você percebe que a medida, mesmo na biologia, ela também não é tão precisa, porque o meu DNA é único, minha digital é única, a íris do meu olho é única, então certamente eles vão chegar a um ponto de fazer um remédio para João das Cunhas Silva, né? Porque vai ser medido dentro da bioequivalência dele. Nas emoções é muito mais isso. Primeiro, porque a gente não tem apontador biológico, eu não posso quantificar teu nível de depressão, não dá para fazer uma apanhada, assim, vai um exame ali, me traz para eu ver quanto está de depressão, quanto é de angústia, quanto é de pânico, quanto é de ideação suicida. Você não recebe um mapinha para poder, você vai construindo com o paciente. Então, eu não tenho como medir a dor, como eu também não tenho como medir a felicidade. São experiências. E tem pessoas que estão felizes, mas porque se comparam, ficam infelizes. Ou seja, ela mudou a forma de medir isso aí. Então, basicamente,
é o slide inicial provocativo, mas pode partir para o segundo, que é quando a gente começa mesmo o conteúdo. O que a gente tem percebido agora, com todos os estudos que começou com isso, e culmina com os cursos de felicidade, eu até estava lembrando desse livro aqui, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é justamente do Shawn Achor, que trabalha muito essa concepção, é que a psicologia, as ciências do comportamento humano, elas começaram a investigar a dor humana. Primeiro, a gente lembra que qualquer pessoa que tivesse um transtorno no passado nem era categorizado, era visto como uma possessão demoníaca, algo que era irreversível, e elas eram trancafiadas, né? As que tinham dinheiro, porque as pobres morriam mesmo, as que tinham dinheiro, as famílias mandavam para lugares que elas eram trancafiadas até morrer. Era assim que eram os primeiros hospitais psiquiátricos, né? Eram depósitos de seres humanos que não estavam na medida, que não estavam dentro do espectro do padrão de normalidade que a gente tem como conceito, né? Isso aqui é o normal, né? Quando alguém consegue escapar, às vezes, inclusive, consegue trazer essa normalidade a genialidade. Pega um Van Gogh da vida, que você vê a produção artística dele, porque ele conseguiu ainda assim, você pega vários personagens, aquele que desenvolveu a teoria dos jogos, o matemático, né, que desenvolveu a teoria dos jogos, que tem a esquizofrenia bem caracterizada, mas que a esposa conseguiu ajudar muito ele, suportar, no sentido de dar suporte, e ele conseguiu deixar o lado também dele de ciência vir à tona. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que depois de muitos anos estudando a dor humana, a ciência do comportamento gerou uma contribuição riquíssima, incalculável, para ajudar a gente a sair da dor, né? Então, por exemplo, os antidepressivos que foram criados desde o início do século passado para cá, que hoje conseguem tirar muitas pessoas de processos depressivos endógenos, ou seja, que é interno, tem a ver com a neuroquímica cerebral. Às vezes, do ponto de vista prático, a vida da pessoa não tem, digamos assim, nada que indique que ela tenha, do nosso ponto de vista, motivo para ser infeliz, mas a lente dela está embaçada, ela não consegue ver o mundo que não seja cinza. Você vai lá, coloca o remédio como se você limpasse a lente e a pessoa finalmente viu que já estava ao lado dela, né? Ou mesmo pessoas que têm uma vida que é muito difícil, mas conseguem mudar o foco e não ficar focado na infelicidade e consegue ver uma vida que para mim, para você seria insuportável e que a pessoa consegue lidar com ela. Se começou então a estudar a psicologia das competências, né? Da gratidão, da capacidade de lançar um novo olhar sobre a vida, a resiliência, um conjunto de habilidades. Digamos que no primeiro momento eram nossas ineficiências, o trauma, a dor, a angústia, a queda, e começou-se a perceber, mas o ser humano não é só isso, o ser humano não é só queda, o ser humano não é só o trauma, o ser humano não é só o que desiste, o ser humano também é aquele que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E o que é que faz com que um ser humano levante, sacuda a poeira e dê volta por cima? É alguma habilidade. Que habilidade é essa? Começou então a se estudar o que se denomina hoje de psicologia positiva, que, ao meu ver, ela começa a lançar as bases epistemológicas e paradigmáticas para psicologia da felicidade, teoria da felicidade, o estudo da felicidade. Porque é quando você vai encontrar ali, digamos assim, os elementos da competência humana. Problema é que toda vez que um novo paradigma chega, ele é meio que ignorado. Então, a psicologia positiva, ela é vista com uma certa desconfiança pela psicologia tradicional. E ela passa muito pelo que... daqui a pouco eu vou lembrar o teórico, é um filósofo que fala isso. Schopenhauer, ou é Schopenhauer ou é Voltaire, mas ele diz assim, toda nova verdade, todo novo paradigma passa por 3 etapas. Primeiro, ela é ridicularizada, tá? Tipo assim, psicologia da felicidade, quem conversa e tal, isso é complexo de Poliana revisitado academicamente, isso aí é coach, e aí ridiculariza, tá? O segundo movimento, quando um paradigma novo acontece, que ele é ridicularizado, mas que mostra consistência, e aí é a turma mais procurada em Harvard, tem não sei quantos alunos matriculados na Unicamp, as pessoas, opa, não pode ser tão viagem na maionese, não, isso aí não. Aí começa por um segundo movimento que é ser violentamente antagonizado. Ataques e ataques e ataques. Cadê a consistência? Cadê as pesquisas? Cadê a medição? Cadê, sabe? Vem aquela... E tem consistência, tem pesquisa, tem medição. Vários, são muitos estudos.
não é a psicologia da felicidade ou a psicologia positiva, ela não é uma ampliação do livro O Segredo. Não, Né? ela não é. Não, Ela a não tem gente nada. isso com o Gaziri na última aula é um movimento científico, né, Rossandra? É um movimento científico que tem como base Tem. tudo as emoções, que é uma coisa muito boa, porque se você quebra um pé, você vai no pronto-socorro, tem alguém que te atende. E se você quer se matar, né? Quem é que te atende assim? Né? Então, assim, é Exatamente. muito consistente daqui Sim, que mexe muito com o ser humano, né? sim. Mas aí essa coisa, primeiro ela é ridicularizada, depois ela é violentamente antagonizada, porque vamos dizer assim, vai mexer com o establishment, naquilo que já está estabelecido. Não, esse aqui é o meu espaço, aqui é o seu espaço. Aí chegou, eu cheguei aqui para dividir território. Essa é uma visão de escassez. A visão da escassez é que o novo chega para me ameaçar. E a visão de abundância é que o novo chega para mim ampliar concepções e enriquecer meu trabalho. Né? A pessoa que tem a visão de abundância, ela olha todas as contribuições da psicologia nas muitas escolas, ela consegue sair dessa política de conflito acadêmico entre teorias e ela se utiliza dos recursos que elas oferecem para melhorar a vida do paciente. Né? Você vai ver que a efetividade tem muito a ver com essa. Que o problema não é Freud, são os freudianos, que o problema não é Lacan, são os lacanianos, que o problema são os não é Jesus, são os cristãos, não é Buda, são os budistas. Ou seja, quando você pega aquela bandeirinha, segura, é só isso aqui, a verdade está nossa. É tipo assim, isso é o espectro de realidade humana, ó. Isso aqui tudinho é o espectro de realidade. Meu paradigma dá conta só dessa coisinha aqui, eu quero esticar para lá e para cá para explicar tudo. Fica ridículo. Entende? E aí vem gente que vai contribuindo aqui, então eu pego a leitura de todos, e não apenas esse trechinho aqui de aqui está a verdade. Então, depois que é ridicularizado e depois que é violentamente antagonizado, vem um terceiro movimento que é aceito como auto-evidente. Rapaz, pô, não é que é isso mesmo? Olha só, tem sentido. Então, a consistência, as pesquisas, o arcabouço significativo teórico, a melhora das pessoas tem feito cada vez mais mostrar que a felicidade é um novo paradigma do desenvolvimento humano. E não é a felicidade como a sensação de êxtase constante. É, de fato, como uma forma de viver a experiência da vida, inclusive nas dores. Não é um lugar para se ir, mas uma forma de viajar. Então, digamos que felicidade era meta e agora felicidade é caminho. Caminho. Né? Felicidade era um lugar para ir e agora a felicidade é a forma como se viaja. E aí você muda, porque eu não fico sempre esperando o que venha depois. Então, aquela sociedade que ficava, não, quando eu me aposentar, não, quando eu passar no concurso, não, quando eu tiver estabilidade, não, quando eu casar, não, quando eu for pai, que fica sempre jogando para frente e não vive o aqui e agora. Felicidade hoje, como um paradigma novo, ela deixa de ser um futuro para ser um presente. Ela é a forma como eu experimento o hoje, né? Inclusive um hoje que vai ter momentos de dor, que vai ter momentos de profundas experiências que eu queria evitar, mas que são essenciais, o que eu busquei, o que a vida me apresentou e que eu tenho que experimentar e aprender, não somente sentir a dor, embora também é válido sentir essa dor. Então a gente percebe isso aí como um novo paradigma do comportamento humano. Queria que passasse a outra. Sim, pode falar, Vanessa. O professor Tal Ben-Shahar, ele traz dados, né, no livro dele também, e é importante esse movimento científico porque a gente sai daquela linha do acho, né, Rossandro? Então, assim, sabemos que relações de qualidade realmente contribuem para a nossa felicidade, e que o dinheiro, apesar de ainda existir muito mito e muito sonho, né, material, por nossa parte, né, pela nossa construção mesmo, que ele interfere muito pouco, né? Só momentaneamente. E assim, consumir, não é esse o caminho que vai te trazer mais felicidade, vai te dar uma realização e sentido de vida, propósito para você caminhar. Pois é, você sabe que a gente a psicologia da felicidade, a psicologia positiva está desconstruindo um conjunto de mitos que as pessoas tinham sobre isso, né? Eu lembro que uma vez eu estava na universidade e aí tem uma professora muito amarga. E aqueles preconceitos horríveis que as pessoas têm. Um amigo meu falou, isso é porque ela não tem um marido. Primeiro, isso é completamente ridículo, né?
E eu disse assim, por que você está dizendo isso? Isso é falta de sexo. Eu disse, rapaz, se o conceito de transar representasse a evolução espiritual e moral, então as garotas de programa seriam os Dalai Lamas da gente, né? Porque elas eram planificadas, porque vivem ou então pessoas que têm um furor sexual muito grande iam ser nossos mestres, guias espirituais. Esse conceito é completamente equivocado. Mesmo vale para o dinheiro. A ideia de que o dinheiro traz felicidade, você quando tem consultório percebe como não traz, né? Que as pessoas chegam lá e nunca atendi ninguém infeliz porque não tinha um iate. Nunca. Nunca atendi alguém feliz pensando em se matar porque não tinha um jatinho. Jamais, nunca. Geralmente era falta de contato, era falta de intimidade, tem a ver sempre com relações. E as pesquisas em psicologia da felicidade, psicologia positiva, mostram que o dinheiro chega um ponto que ele realmente dá um conforto que é importante, a privação total também provoca infelicidade, né? E aí você tem um ponto que ele não acrescenta mais. Mais nada. Eu lembro que eu estava vendo uma entrevista do dono da Oracle, que é uma das grandes companhias mundiais de tecnologia. Disse assim, ó, depois do primeiro bilhão de dólares, nada mais muda. Não tem o que você compre mais depois disso. E aí você sabe, as experiências são, quando você começa a usar o seu dinheiro para proporcionar felicidade para o outro, a sua sensação é maior do que quando você proporciona para você. Então, quando eu me dou um presente, eu sei um nível de prazer que é menor do que quando eu presentei alguém que eu amo. Isso aí é uma coisa que é muito patente, a gente percebe isso, né? Então, esse é um paradigma novo e que está revendo muitos conceitos e que está trazendo para as pessoas a diferença entre conforto e felicidade. Eu venho de uma experiência, quando eu faço uma palestra, sabe, Vanessa, eu sempre procuro falar de modo, desde que eu comecei a dar aula, toda vez que eu estava falando, eu falava com a sensação assim, se Dona Maria, que não tem alfabetização, ela vai entender o que eu estou falando? Eu sempre me preocupava com isso. Então, quando eu chego para fazer uma palestra numa empresa, num congresso, eu quero que todo mundo me entenda. E sempre fico muito feliz. O sintoma para mim que isso aconteceu é quando eu estou fazendo a palestra e quando está terminando e eu vou para a fila do autógrafo, que eu autografo as pessoas que pagaram para ir para a palestra, aí que vem o pessoal cerimonial e da segurança tirar foto. O pessoal que estava no serviço de som, que estava me dando microfone, e dizia assim, cara, que coisa incrível, achei massa isso que você falou. Aí um dia eu voltei numa cidade, e o cara do som, que estava no som, 2 anos antes, você sabe, você disse uma coisa que mudou a minha vida. Se foi, né? A gente sabe que não tem a ver com a gente, é aquela história do território que estava pronto para receber a semente, né? É porque você falou um negócio sobre felicidade e conforto, e desde aquele dia eu deixei de ser uma pessoa alucinada, e hoje eu vivo cuidando do meu filho, da minha família, resgatei meu casamento. Tudo isso por causa daquele seu conceito de felicidade e conforto. Que eu cheguei na cidade e falei assim, você sabe a diferença de felicidade e conforto? Aí ele disse, não, ó, se eu pegar vocês aqui agora, colocar num Fusca, meio-dia, estava fazendo 40 graus no lugar que eu estava, tá? Meio-dia, num Fusca, para ir para o aeroporto, ficar 3 horas daqui. É confortável essa viagem? Não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, o som é ruim. É confortável a viagem? Não. Está tirando gasolina. Tirando gasolina. Só que a gente está indo para o aeroporto, pegar uma pessoa que a gente ama profundamente e a gente não vê há 10 anos. Nós iremos estar infelizes? Não. Então vocês estão me dizendo que a gente está numa viagem desconfortavelmente feliz, é isso? É. Então agora eu coloco vocês num BMW, ar-condicionado, banco de couro, com a banda predileta tocando, super conforto. Lá eu levo batata frita, refrigerante, água, tá tudo legal, tá confortável, tá. Você tá levando uma pessoa que você ama para fazer quimioterapia. Você tá feliz? Não. Então você tá confortavelmente infeliz no segundo caso e desconfortavelmente feliz no segundo. Então é exemplos mais metafóricos, mais simples para as pessoas entenderem a diferença. E aí eles para mim, aí eu percebi que eu vivia em busca de um carro fantástico e estava perdendo convívio com minha família. E daqui a pouco era capaz de eu estar nesse carro separado sem meu filho. Eu ia estar confortavelmente infeliz. Aí eu parei, né? Porque eu disse assim, quando você para de buscar padrão de vida, perdendo qualidade de vida. Exato. Então muita gente agora na pandemia está pensando isso. Eu mesmo, por exemplo, eu não quero voltar ao nível de viagem que eu estava. Não pode, não dá mais. Mergulhar novamente na minha família me fez ver o valor que isso tem para mim. Eu não quero mais perder isso, entende? Então as pessoas vão revendo isso. Vamos passar o nosso próximo slide para que a gente possa. A medida. Então as pessoas gostam de medida. Como é que eu posso ter uma ideia
de como é que é uma construção da identidade. E aí eu não quis trazer hoje nenhum conceito psicológico. Eu queria falar de modo para que todo mundo está fazendo curso, está vendo muito conceito, está vivendo muita experiência, são pessoas com muita competência. Então, vou fazer coisas que são mais simbólicas, metafóricas. Então, gosto muito dessa frase do Fernando Pessoa, do heterônimo dele, que é o Álvaro de Campos: sou o intervalo entre o meu desejo e aquilo que os desejos dos outros fizeram de mim. Né? Tem até uma poesia de um outro poeta português, que inclusive foi musicado por... Agora fugiu o nome dela. Que ela canta aquela: amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim. Aquela nada ficou no lugar. Esqueci o nome da cantora agora. E é assim, que eles assim: eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, de lá de cima da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Então, eu sou o intervalo entre aquilo que o meu desejo e aquilo que o desejo dos outros fizeram de mim. Um ser humano, de um modo geral, e aí você entende a necessidade do outro, né? Um ser humano, ele é um projeto dos seus desejos mais o projeto dos desejos dos outros, dos pais, da sociedade. Você vai ser doutor quando crescer, você sei o que lá. Às vezes você compra esse projeto do outro e às vezes esse projeto coincide com o seu. Massa. Às vezes você compra o projeto do outro, mas não é aquilo que você deseja. Inferno. Né? Porque você vai viver algo que nunca foi o que você desejou. Às vezes você quer que o mundo se exploda e você vai ser você mesmo. Isolamento. Você pode viver essa experiência, mas ela é muito dolorosa, porque vai ter que pagar um preço muito alto, porque ele não vai concordar com nada, nenhum padrão, nem ninguém. Então, nem você pode ser esgotado pelo desejo externo, nem pode ser contaminado por um narcísico desejo só seu. Porque mesmo esse desejo foi fruto de uma percepção que você recebeu dessa vida coletiva que você teve em família. Então, esse equilíbrio que vai, inclusive, no relacionamento afetivo. No relacionamento a dois, eu vou lá fazendo uma medida, né, entre o que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que eu desejo. Tem hora que eu invado teu território, assim, opa, peraí, não passa, daí você está me invadindo. Aí a outra pessoa começa a vir, assim, opa, é você que está me invadindo agora. E a gente vai o tempo inteiro demarcando territórios, vai ampliando a intimidade, vai podendo penetrar quando é permitido. E, ao mesmo tempo, na construção da identidade da gente, a gente tem que fazer, ora, concessões ao que o mundo quer, ora, não aceitar essas concessões e ser que nós queremos. Mas não tem uma medida, não tem um ponto muito claro em que isso aconteça, e eu acho que tem muito a ver com o que você sente. Então, quando uma coisa te incomoda muito, você pode perceber que aquilo está passando da tua medida. Você tem uma relação abusiva, todo mundo que já atendeu pacientes ou que um dia já passou por relações abusivas sabe que ela não é abusiva logo no primeiro dia. Ela no início é doce, é tipo uma ditadura de veludo. Ela vai entrando dentro de você de um modo que quando você percebe não tem mais você ali dentro. Exato. E dá trabalho você recuperar, porque como você foi esvaziado, numa relação abusiva você é isolado dos seus amigos, dos seus parentes, a pessoa pede que você mude sua religião, sua visão de mundo, sua opção política, porque ela é tão narcisista que ela quer um espelho, não quer um ser humano. Exatamente. Quando você está totalmente vazio, que essa pessoa olha para você e não existe aquela pessoa pela qual ela se apaixonou, ela te joga fora, te dá um chute na bunda, literalmente. E você acha que perdeu a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque como ela tirou tudo de você, ela passou a ser seu universo, seu mundo inteiro. Ela passou a ser seu pai, sua mãe, seu amigo, sua amiga, sua religião, sua política, sua ideologia. Então, a ausência dela parece o fim do planeta e você pensa em se matar. Mas ela te esvaziou primeiro, né? Então, esse é um processo que é lento. Então, eu preciso saber quando eu estou perdendo minha identidade. Saber quando estão extrapolando o limite daquilo que é essencial para mim, para poder fazer esse contraponto. Então, esse ajuste aí, mais para lá e mais para cá, é feito a vida inteira. Porque todo dia eu amadureço, eu ganho novas experiências, eu ganho novas percepções, e eu vou percebendo que aquilo que eu não achava que era abusivo é. E aí eu vou, opa, peraí, isso não me permito mais que alguém faça comigo. E aquilo que eu achava que era encrenca não era. Ah, não, isso aqui realmente é boa intenção, eu vou. Então a gente está sempre mexendo, isso é como mesa de som, você está sempre ali regulando para dar o melhor eco possível na sua experiência. Vamos para o próximo, que eu quero pegar isso agora e falar de um filme chamado A Sociedade dos Poetas Mortos. Maravilhoso esse filme. É um filme. Eu assisti esse filme, acho que tinha 12 anos, uma coisa assim. Me marcou muito esse filme. Eu fui com minha mãe,
Meu irmão mais velho, que é professor de literatura americana e inglesa aqui na minha cidade, na universidade. E foi muito chamativo porque, assim, primeiro, um professor que vivido por Robin Williams, né, que é o professor John Caton, aqui, que está aí, assim, em pé, que você está vendo. Ele chega numa aula de literatura e a primeira página do livro de aula de literatura é um eixo cartesiano em que o professor analisa a poesia matematicamente. Quando há o ápice da poesia, quando ele entra para substituir esse professor, a primeira coisa que ele faz é rasgar aquela página. Simbolicamente, é dizer assim, não existe medida para a arte. Isso. Não existe medida para o afeto. Ninguém pode matematizar a experiência e a subjetivação humana. Ele rasga. Os alunos ficam chocados, porque eles estavam na escola tradicionalíssima, né, de homens, então eles ficam ali chocados com a posição deles. Ele faz um outro movimento, que é subir nas carteiras, como você está vendo aí. E depois, alguns alunos sobem com ele, isso é no final, já quando ele vai perder o emprego, né? Eu estou dando um spoiler para quem não assistiu, mas eu preciso disso. Então, se você não viu, fica mudo aí até sair os slides para poder voltar para a aula. E se você observar, tem um outro detalhe, ele está de costas para o quadro. E os alunos também estão de costas para o quadro. É como se fosse uma mensagem. A partir de agora, o conhecimento não é alguém que está entregando, mas é uma relação que está se construindo. E isso ficou muito claro agora com os professores em casa. Os alunos perceberam que é uma falácia a ideia de que simplesmente pode acabar com os professores, que a internet entrega tudo para a gente. Se fosse assim, com o Wikipedia e o YouTube, todo mundo estava sem emprego, porque os alunos iam lá entrar e virar verdadeiros gênios do conhecimento humano. O conhecimento é perpassado por emoções e por relações humanas. A gente percebe isso aí. Mas ele encontra, pode passar o próximo slide, ele encontra dois alunos, né? Que são os personagens chaves na relação com ele, que eu circulei aí o rosto. Tem o Ethan, que é o do Ted Ensor, e tem o Robert Sam, que é o Neil Perry. Eles são dois personagens que é o seguinte, esse lá de cima, que está em pé, o Ethan, é uma criança, um pré-adolescente que sonha em ser médico e que também é o sonho da família, né? E ele meio que segue um pouco esse padrão, tenta adaptar esse padrão para a própria vida dele. Já o Robert, ele quer ser, porque o professor refunda a Sociedade dos Poetas Mortos, que eles iam lá ler poesia uns para os outros, e o Robert se apaixona pela literatura, por Shakespeare, vai interpretar, eu acho que Shakespeare no teatro da escola, e o pai é um homem extremamente tradicional, tem uma cena muito clara que o pai chega de noite, tira os dois sandálios, coloca simetricamente um ao lado do outro, na cama, mostrando uma rigidez profunda, um ser humano que vive sobre regras que jamais podem ser quebradas e que ele não saberia viver de outra forma. E quando ele encontra o filho fazendo teatro, rola um conflito bem claro em que ele diz assim, você não vai fazer isso, e a dor tão profunda dele ter que deixar o próprio sonho faz com que ele se mate. E é importante sair pelo seguinte, a promessa de Carpe Diem, que a Sociedade dos Poetas Mortos promete, ou seja, sinta o prazer agora, colha o dia, viva a experiência, muitas vezes passada com certo desequilíbrio. Porque como eu sou, como disse antes o poeta, né? Eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim, se eu rompo com tudo, eu perco raiz, eu perco intimidade, fico vulnerável. É preciso uma força descomunal, que eu não tenho garantia de que todo mundo tem, sabe, Vanessa? Como é que eu tenho garantia de que todo mundo tem? Quando o paciente chegava lá, imagina o chamado bode expiatório. O bode expiatório é aquela pessoa que na família é culpada de tudo. Tudo na família dá errado por causa daquela pessoa. Ela recebe a projeção da sombra da família. Aí aquele paciente chega na terapia. Eu comecei a atender sem muita experiência. E aí o que acontecia? Eu fazia o cara melhorar rápido e não pode, porque se ele melhorar rápido, a família enlouquece. E a família tira a pessoa da terapia, porque quando o indivíduo melhora, ela projeta de volta a sombra das pessoas que estavam nela para o outro e a família surta. E aí o que a família faz? Tira o paciente, porque quer voltar para aquele lugar de anormalidade, não é a família, é ele. É verdade. E aí a gente tem que fazer um manejo, que a gente chama terapêutico, né? Eu tenho que melhorar o indivíduo e dizer para ele, olha, você não pode mostrar o quanto você já tem consciência, senão você vai ser atacado e seu ego ainda não suporta esse ataque. Imagina, por exemplo, aquele clássico, tipo assim, o homem não suportar a mulher que brilha. E o casamento estava ruim, e eu perguntei, você quer separar?
Não. Você odeia ele? Não. Eu amo ele, né? Mas você percebe que ele não torce por seu sucesso? Percebo. Então você sabe que, por exemplo, para agora, enquanto você não consegue lidar melhor com isso, você vai ter que omitir teu sucesso para poder ele suportar, porque a tua luz impacta profundamente nele, porque ele já vem de uma relação em que ele era apagado em casa. Então você veja o manejo que isso vai acontecendo, a paciente tem consciência de que o marido ela ama, que ela gosta dele, mas que ele tem um lado tão obscuro que não consegue enxergar a luz dela e tenta apagar. Mas ela não quer ficar mostrando e comprometer o casamento, ela sabe que tem luz, não precisa que ele diga que ela tem. Isso para outra mulher podia não funcionar. Eu não quero ficar no casamento que ele vai me sabotar, eu quero que alguém me enxergue e me parabenize. Mas é a dinâmica de cada um, você não consegue impor isso para o outro, você vai negociando. Então, por exemplo, será que o melhor para o Robert era enfrentar o pai? Era romper com tudo? Era dizer eu vou ser eu autenticamente? E aí com isso ele não conseguiu suportar? Não estou dizendo aqui o que é uma verdade, é só para a gente perceber que na felicidade há uma dinâmica que inclui o outro, e que inclui a família, que inclui... muitas vezes eu preciso ser muito eu para depois ser o que eu quero ser. Eu lembro de uma pessoa aqui na minha cidade que ela fez medicina, depois foi para Londres, fez mestrado e doutorado lá em Oxford, voltou, e aí o marido tinha aberto uma franquia de um curso e ele não podia ir, perguntou se ela depois do consultório podia passar lá para ficar cuidando enquanto ele chegava. Era uma escola. E aí ela foi e ficou na escola. E ela amou aquilo ali, que era o que ela sempre quis ser, a professora. Depois de mais ou menos uns 6 meses, ela chegou, pegou o diploma de formação em medicina, mestrado, doutorado na área dela, entregou para o pai e disse: papai, aqui está seu sonho. Agora eu vou ver o meu. Fechou o consultório e hoje vive de educação. Então, assim, ela talvez tenha tido, digamos, ela esperou o tempo que ela tinha força e coragem de dizer: agora eu vou seguir meu sonho. Aí tem muitos mais, olha, tanto tempo que ela perdeu, não existe esse negócio de tempo perdido quando eu estou fazendo o que ainda não é o que eu acredito, porque eu estou construindo habilidades, eu estou processando potências, né? Claro, tem pessoas que podem correr o risco de viver a vida inteira o sonho do outro, tem, talvez a grande maioria, só que essa medida é muito pessoal, é que você vai afinando esse seu instrumento. Quem ficou vivo foi Ethan. Ethan foi o que a família queria primeiro. Talvez depois ele entregou o diploma de médico e foi fazer teatro, quem sabe, né? Não estou dizendo, eu estou querendo dizer o seguinte, é que eu nem posso viver a conformação do que está estabelecido, nem posso ir totalmente contra isso. E totalmente contra isso é para poucos, vamos ser sinceros. Eu não sei quando o indivíduo pode. Qual é o preço que se paga para ser quem você quer ser e quanto você suporta disso. Se você sente, eu suporto, eu bato nos meus peitos e diga assim, eu vou aguentar toda a revanche que vier do mundo. Vai lá e faz teu nome, né? Mas se você sente que você não pode, é preciso entender que eu faço parte de um contexto e eu vou ter que, de vez em quando, estar negociando com esse contexto. Ô, Sandro, e o grave da gente passar a vida inteira com essa consciência anestesiada é você acordar um momento da sua vida e ver que você viveu uma vida que não é a que você queria ter escrito, né? Exatamente. Então, é horrível. Então, eu acho que esse slide seu, ele exemplifica muito o que a gente discutiu em sala de aula, que é ter a consciência de nós mesmos. A gente não pode se cegar para nós, né? Fazer perguntas desconfortáveis para a gente todo o tempo, porque as respostas a gente sempre tem. A gente não sabe o que a gente faz com elas, né? Se vai frente, vai para trás, esse é um dilema, que nem você falou, nem todo mundo suporta, mas as respostas a gente tem, né? É esse o curso que eu quero? É esse trabalho me realiza? Esse casamento me dá felicidade? Então, essas perguntas a gente tem que se fazer, porque se a gente omite isso, a gente vai acordar lá na frente e o estrago está feito, né? É exatamente esse equilíbrio. Enquanto eu preciso viver a minha experiência de autenticidade, mas não significa dizer que eu vou deletar o mundo ao meu redor. Porque a minha autenticidade também passa por esse mundo. Então, é essa medida, esse mais equilíbrio que você vai construindo, né? Não é fácil você fazer uma migração para um papel que você quis, mas num primeiro momento não era o que você queria. Então, eu nunca se perguntar assim, você desejava viver fazendo palestra, viver viajando, escrevendo livro? Se eu disser que não, eu estou mentindo. Mas se eu disser que eu acreditava que isso aconteceria mesmo, eu também estou mentindo.
Eu queria, mas eu achava que era meio complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixei de investir nisso, entendeu? É tipo assim, eu tenho que ter um B-plan, um plano B. E se não acontecer o que eu sonho para mim, o que eu estou construindo também tem que ter algum sentido, né? Eu pensei, e se eu passar a vida inteira aqui, como psicólogo, dando aula, com meu filho assistindo aula aqui, qual é o problema? Não, isso já é motivo para felicidade. Mas por que não tentar mais? Mas se não der certo, eu tenho isso aqui já, entende? Sim. Às vezes as pessoas ficam com um único plano e quando aquele plano não dá certo, elas vão para o nada, para uma ruína no processo. O caminho do meio não existe para a maioria das pessoas. Isso é complicado, né? Então muita gente tem que fazer aquele, né? Vamos lá, vamos negociando. E se você vai atrás das pessoas, você vai ver que tem um percurso, uma biografia, né? Sua vê lá, Ivete Sangalo, vai atrás como é que foi. Ela vendia quentinha no shopping. Ela depois foi trabalhar em loja de roupa. Ela depois foi ser cantora de barzinho. Era back vocal de Gilberto Gil, até que foi para a banda Eva. E aí, ó, você olha só na ponta final, mas tem um percurso. Enquanto não chegou aquele momento dela, ela estava fazendo o que dava para viver, cantar no barzinho, vender uma quentinha, trabalhar no shopping. E assim, as pessoas não têm que fazer essas equações, porque senão elas entram num vácuo muito profundo, e aí ela pula e não tem onde segurar, enquanto o sonho não alcança, ela cai no chão. E eu gravei um vídeo recente sobre uma coisa parecida. Eu conheço tantos artistas anônimos, Rossandro, mas tantas pessoas que não conseguem sobreviver de música. Então, ele trabalha num trabalho administrativo, que é o que garante o sustento honrado da sua família, e equilibra isso com a sua atividade de músico. Então, a pessoa tem duas atividades, e isso é possível para todo mundo, né? Que é o caminho do meio que você sugere aí para gente. E se de repente a coisa acontecer, você vai ver daquilo ali. Minha esposa é cantora. Minha esposa é cantora, profissional. Né? E eu lembro que o pai dela disse, minha filha, faça faculdade primeiro também, porque vai que isso não flui. Porque o pai dela também é cantor e não viveu da música, ele foi ser bancário, entende? O avô dela também era cantor, que veio de São Paulo para cá, e ele também trabalhava numa empresa, porque ele também não conseguia viver da música. E hoje poucas pessoas conseguem viver da arte. Inclusive, Inclusive, num momento como esse, um grupo totalmente prejudicado, porque todos os espetáculos foram cancelados, então tanto artistas como quem vive ao redor está aí a gente fez aqui campanhas e está fazendo ainda, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa equação de medida, não a ponto de deixar de ser você, mas não a ponto de, na busca de ser autêntico, perder sua base inteira e ruir, cair. É mais ou menos isso. Vamos para o próximo? Bom, e aí é aquela coisa, né? Não existe uma fórmula que todo mundo quer. Seria mais amor, mais sorriso, menos ódio igual a felicidade, né? Mas tem hora que eu preciso revelar meu ódio para que a felicidade venha. Como é que eu posso perdoar alguém que eu não revelo que eu odeio? Não é uma matemática simples, né? Muitas vezes eu preciso mostrar minha cara de insatisfação para deixar claro que isso não está sendo. Então, né, ficar com carinha de smile o tempo todo pode ser, inclusive, falta de personalidade. Então, assim, não é uma matemática simples, assim, quando você. Igual aquelas revistas, perca a barriga em 5 semanas. Aquilo é irritante, porque eu ganho em 5 dias, mas eu não perco em 5 semanas. Em 5 dias eu ganho a barriga. Aí tem lá, 7 receitas para o sucesso, 10 passos para a felicidade. Aí depois que vende o livro, 12 passos, porque faltou dizer 2. Então, é aqueles 10 mais esses 2 que eu estou revelando. Vem o segredo da chave dourada que vai abrir. Sempre tem um próximo. São esse tipo de literatura que gera um engodo nas pessoas e que dá descrédito, por exemplo, à psicologia da felicidade, à psicologia positiva, né? Porque vai vendendo fórmulas mágicas e todo mundo no fundo quer. Por que as pessoas gostam de fórmulas? Porque as pessoas querem sem esforço. Exato, sem trabalho. As pessoas querem, quem não quer, né? Você vê o sonho Mega Sena acumulada, aí o repórter vai perguntar: o que você faria com esse prêmio, João? Primeira coisa que João diz deixaria meu emprego. Todo mundo, primeira coisa que diz, deixaria de trabalhar, né? E por isso muitos morrem de tédio, entram em depressão, porque a gente precisa de atividade, né? Eu passaria 6 meses viajando. Viraria um tédio também. Viraria um tédio, né? A rotina também tem uma importância psíquica para a gente. Então, não tem uma fórmula, não é não odiar, não é só ver do ódio, não é só sorrir, não é só... Então, a gente vai construindo a aquarela das emoções que a gente tem,
nos momentos corretos. Por exemplo, não viver o luto quando é hora da dor é uma forma de não ser feliz, porque aquilo é hora da dor mesmo. Negar a dor é viver o luto no momento errado, né? Então tá todo mundo chorando, você tá chorando também, você tá sendo consolado. Todo mundo voltou a ver, você começa a chorar. É até difícil de consolar. Por quê? Não, porque meu pai morreu há um ano. E você tá chorando agora, fica até difícil receber suporte emocional, porque tá deslocado no tempo, né? Porque as emoções não estão sendo reveladas com a autenticidade que o momento exige, digamos assim. Vamos ao outro agora. Medida. Então, existe uma coisa que provoca muita angústia nas pessoas, é se medir pelo filtro ou pela régua do outro. Ah, você não presta. Ah, sabe quando Freud vai fazer o estudo do homem que é arruinado pelo sucesso? É interessante isso. De vez em quando eu atendia um paciente, chegava assim, ou uma paciente chegava com um discurso assim, e aí, o que te trouxe aqui, que a gente chama de queixa principal, né? O que fez você vir para a terapia? O que despertou seu interesse? Qual foi a dor que te chegou? Aí alguns chegavam assim, rapaz, é o seguinte, eu tive uma infância muito ferrada, sofri pra caramba, ralei pra caramba, hoje eu tô com uma vida maravilhosa, tenho um casamento fantástico, filhos incríveis, tenho um padrão de vida maravilhoso, tenho um emprego que eu amo. E aí eu falo assim, aí, o que é que tá acontecendo? Sei não, acho isso estranho. Eu, eu tô com medo. Se a pessoa sofreu tanto que ela não conseguiu viver a experiência da felicidade, porque ela achava assim que aquela vida era sempre tinha que ser daquele jeito, não podia melhorar, entende? Fica com medo de. E aí começa, às vezes, tem gente que começa a se sabotar. Às vezes, porque essa pessoa escutou assim, ó. Você pensa que você é quem? Ah, sim. Você não vai dar para nada, bota isso na cabeça. Você é assim, tudo que você começa, você não termina. Eu não vejo futuro para você. Sinceramente, você não tem futuro. Essa medida, ela é muito complicada, porque uma criança, ela escuta isso e incorpora. Por exemplo, Carpineja é um amigo querido, né? E a gente passou por uma coisa muito semelhante na infância. Ele foi diagnosticado como uma criança inviável para a alfabetização. Isso, ele contou pra gente. E na minha família, os professores diziam a mesma coisa para minha mãe. E os vizinhos e alguns parentes diziam assim para ela: olha, Delma, você tem que botar na cabeça que Rossandro ele não gosta de estudar. Dificilmente ele vai conseguir terminar a quinta série. Se ele terminar ali metade do ensino fundamental, conseguir um emprego numa loja para vender sapato, ó, dá graças a Deus, vai ser muito bom, vai ter inclusive vai ser um sucesso isso na vida dele. Aí minha mãe fazia: ah, não. Ele vai longe, né, meu filho? Olhava para mim, tipo assim, agora não vá, não. Mas sabe o que é interessante isso? É que, de algum modo, ela me emprestou uma crença em mim que eu não tinha. Eu me sustentei naquela crença, entende? Aquilo. E, às vezes, o outro quer que você se sustente na descrença. Então, as pessoas achavam que eu era uma pessoa inviável na educação. Eu, de fato, tinha déficit de atenção e hiperatividade. Então, isso sem diagnóstico, sem Ritalina, era essa criança inviável. Eu não conseguia parar. Eu estou aqui falando com você, mas eu estou fazendo assim na cadeira, ó, o tempo todinho, tá? Eu fico balançando as pernas. É uma forma de manter a concentração. Isso numa sala de aula era irritante. A professora dava aula, quando passava uma música, eu acompanhava a música, o percurso todinho, qualquer coisa me distraía. Então, obviamente, eu tinha dificuldade, eu tinha que fazer um esforço muito grande. Até que minha mãe disse para mim, assim, você vai ter que aprender do seu jeito, você tem que encontrar a sua forma de aprender. Eu nunca vou forçar você a fazer como seu irmão. Você vai aprender do seu jeito. Eu nunca vou olhar para você e perguntar se você fez o exercício, porque não adianta, eu sei que isso faz você sofrer. Mas você tem sonhos. E para realizar esses sonhos tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro tem que ter conhecimento. Para ter conhecimento tem que estudar. É bem simples a matemática, filhão. Agora, como você vai fazer isso? É com você. Né? Então, assim, essa régua, é tipo assim, ó, aqui. Tem que ter alguma medida, mas essa medida não é o que vou te dar, nem o mundo que vai te dar. É a tua medida. Constrói tuas habilidades. Então, eu comecei a perceber como é que eu aprendo. Eu não aprendo como todo mundo aprende. Então, eu escuto mais do que eu leio. Então, eu tenho que, por exemplo, muitas vezes, quando eu começo a ler, eu tenho que começar a ler em voz alta. Eu começo a ler qualquer livro em voz alta. Por isso que eu leio em casa, muito assim, né? Ou no hotel. Porque eu fico lendo em voz alta para poder calar as variáveis de distração. Qualquer som me distrai. Eu tenho que ler, aí aquilo ali vai me dando um foco, aí eu volto pro livro. Quando a mente viaja de novo, eu leio em voz alta, eu volto pro livro.
E isso vale para tanta coisa. Quando alguém me oferece uma medida, ó, isso aqui é que é ser bonito, acabou com a minha vida. E isso aqui é que é ser legal, acabou. Isso aqui é que é ser cool, tá? Isso aqui é que é ser isso aqui é que é ser brilhante, isso aqui é que é ser inteligente. Por exemplo, para mim, quando eu comecei a fazer palestra, eu comecei a encontrar com os grandes nomes da palestra hoje no Brasil, né, que eu faço com essas pessoas, tenho o maior prazer de fazer isso com isso. Quando eu penso assim, poxa, deve ser muito estranho para as pessoas. Eu não sou da USP, eu não sou da Unicamp, eu não tenho pós-doutorado em Harvard. A sensação que era como se fosse um engodo, sabe? Porque era como se só esse carimbo garantisse reconhecimento. E chega um ponto que o mundo te reconhece e você não, porque você ainda está naquela medida do mundo, né? E você tem que pegar essa régua e fazer pá, e dizer para você, eu preciso fazer uma medida. Tem que ter alguma medida, mas tem que ser a minha medida, tem que ser lúcida, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E hoje, por exemplo, eu tenho vários amigos que moram nos Estados Unidos, em outros países, e que eu faço palestras lá, e dizendo assim, Rossano, você sabe que agora aqui já está começando um movimento em que mais importante do que aonde você se formou é a sua habilidade. E aqui de Campina Grande sai muita gente para trabalhar no Vale do Silício, porque aqui é uma cidade que nos anos 60 resolveu ter um polo de tecnologia. Então aqui tem a terceira maior concentração per capita de doutores e pós-doutores do Brasil. E aí chega lá nos Estados Unidos, eu perguntei para meu amigo, você fez o FCG, e ele me apresentou um amigo que fez MIT lá, Massachusetts Institute of Technology, e o outro tinha feito Cambridge, o outro tinha feito Oxford, né? O outro Columbia University, o outro a UCLA, que é a Universidade da Califórnia, o outro era Sorbonne, não sei o quê, porque aí no Google é gente do mundo todo, né? E eu disse assim, quando você chegou para fazer sua avaliação, qual foi o peso do UFCG, Universidade Federal da Paraíba, de Campina Grande? Aqui, o UFCG, Harvard e MIT não tem nenhuma diferença no peso na avaliação. Porque quando começa a trabalhar zero o currículo, o que vale é a competência da gente ter manifestada. E com essa mudança muito grande de você estar aqui, enquanto a gente está falando, machine learning, robótica, computação quântica, big data, nanotecnologia, tecnologia de engenharia genética, 10 disrupturas tecnológicas conjugadas se reforçando mutuamente, dizendo que daqui a pouco você vai fazer um curso que nem existe mais aquela coisa, porque algum algoritmo está reproduzindo aquele conhecimento que você adquiriu, você tem que adquirir habilidades. Acho que, por exemplo, um curso como esse é fantástico, porque felicidade desenvolve muita resiliência, resiliência desenvolve muita flexibilidade, humildade e adaptabilidade, que é tudo que a gente vai precisar nesse mundo atual. Então, é como se você estivesse recebendo eu considero muito assim, sabe? Peças de Lego, tá? Que eu tô com, né? O fonezinho de ouvido, o smartphone, o controle do ar, o lápis. E assim, tipo, hoje eu tenho essas habilidades. Aí mudou o mundo, aí agora eu faço assim, eu vou fazendo assim. Então, se eu for para régua, se eu não tiver naquela régua, acabou. Você sabe que você pega na educação, o aluno mediano, ele era quase 80% no passado. 10% estava com déficit, 10% estava com superávit da média da turma. Hoje em dia, o mediano vai para 30%. Mas a aula é a mesma, para que era para 80% é a mesma para 30%. E fica metade que está achando aquilo um teto, metade que não está entendendo aquilo. E você precisa ver que a regra vai ter que ser mais flexível, né? Vai ter que levar em consideração mais as muitas possibilidades. E o filtro com que eu enxergo a vida não pode ser o do outro também, né? É com aquele equilíbrio, porque muitas vezes isso me provoca um profundo mal-estar. Parte da infelicidade vem da comparação. Acho que talvez uma das maiores variáveis de infelicidade do mundo vem da comparação com o outro, com os padrões estabelecidos. Sempre que eu compro isso como norma de felicidade, eu estou candidato à infelicidade, porque assim a comparação vai me tornar uma pessoa eternamente infeliz. Quer assinar um pacto com a infelicidade, compare-se o resto da vida. O que uma rede social faz? É assustador, né? Ela coloca a comparação no nível que nunca aconteceu. Porque, por exemplo, no começo você invejava a celebridade, né? Assim, quando os irmãos Lumière fizeram cinema, o panteão grego desceu. Então as deidades começaram a aparecer nas telas. Não era mais algo que alguém contava e no máximo eu vi uma estátua no museu, né? Ó, Poseidon, Vênus,
Não, Vênus, Poseidon e todas as deidades desceram para Hollywood, para Globo, para as novelas, para tudo, para as séries. E aí eu consegui encontrar essas pessoas no shopping, eu vou para um show e vejo essa pessoa cantando. Com as redes sociais, esse Olimpo desceu mais. É minha vizinha de condomínio, que virou blogueira, digital influencer, é o meu vizinho que faz academia na varanda, e eu olho, que droga, eu não tô com esse abdômen, caralho, porra nenhuma, como é que isso vai funcionar para mim? Então vai desenvolvendo um sentimento de impotência através das comparações totalmente destrutivo. Então, em algum momento, eu preciso fazer uma curadoria na vida. A lucidez vem de uma curadoria daquilo que é realmente que me acrescenta, daquilo que me diminui, daquilo que não me acrescenta, daquilo que torna a minha vida pior, mais difícil e irrespirável. Eu acho que foi no seu livro que eu li, me corrija se eu estiver errado, que você assistiu até um casal brigando no restaurante que parou para tirar selfie. Foi no seu livro, né? O casal da selfie. Mas, assim, como é bom ter alguém como a sua mãe, né? A mãe da gente normalmente faz isso, né? Ela introjeta na gente a filosofia mais sofisticada da maneira mais simples, né? Fazendo, olha, meu filho, você tem que aprender do seu jeito, né? Ela te dando vários caminhos, não é um caminho, você tem vários. E às vezes a gente não tem esse olhar, a gente acha que existe um caminho, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado e sucesso. E não, né? O caminho não é esse para todo mundo, para você encontrar o seu sucesso. E isso tem que deixar aberto, né? O que ela fez para você, eu acho que transformou até sua maneira de enxergar sua vida, né? Sim. Eu sei que nem todo mundo tem isso. Nem todo mundo escutou uma mãe para dizer isso. Algum deve ter escutado crítica, né? Escutei dela isso. Meu irmão mais velho, que quando eu pedi uma informação para ele, dizia, vá buscar essa informação que eu não vou lhe dar pronta, aí a gente discute sobre isso, que me botava para ler os clássicos franceses, eu odiava, aí eu fui ler Stendhal, fui ler André Gide, não sei o que lá, tarará. Mas eu tinha um problema que eu me apegava aos personagens, então quando o livro estava terminando, eu não terminava o livro para não me despedir dos personagens, né? Então tem muito de livro que eu fiquei com um capítulo em aberto, porque eu fiquei com saudade dos personagens, então era muito engraçado isso. E ele conversava comigo sobre isso. Ele foi morar na Rússia, porque ele aprendeu russo aqui, fez uma teste, ganhou uma bolsa, foi morar em Moscou para aprender a aprimorar russo. Então, assim, são experiências que vão te moldando. Depois, professores que me marcaram, desde o ensino médio até a faculdade. E, no fundo, o que a gente sente? Nós somos o resultado de muitos amores. Nós somos a soma de todas essas percepções, inclusive das pessoas que nos machucam. Machucam em pontos que estão vulneráveis, e que ou eu olho para quem me machuca como uma terapia gratuita, porque eu economizo muitos anos de terapia dando o Ibope lúcido a quem me machuca, porque me machuca num ponto que está vulnerável. Ninguém me machuca num ponto invulnerável. Não vai machucar, porque aquilo ali não vai mexer comigo, entende? Então, por exemplo, se a pessoa fizer uma piada comigo por causa do meu sotaque hoje em dia, aquilo não mexe mais comigo. Não tenho nenhum tipo de sentimento de inferioridade por ser de onde eu sou, por morar onde eu moro e por ver o que eu vivo. Então, eu vou achar ridículo. Uma vez eu estava aí em São Paulo fazendo uma palestra em Campo de Jordão. Era elite de um setor econômico, né? Aí eu vim e tal, as pessoas me acham mais jovem do que eu sou de fato. As pessoas me dão uma idade menor que eu tenho. Até por isso eu estou deixando a barba crescer. É bem engraçado isso, né? Aí quando eu comecei a fazer a palestra, fiz a palestra e tal, e abri para perguntas e respostas. Aí um senhor fez assim, eu posso fazer um comentário antes de perguntar? Posso. Olha, meu filho, quando você começou a falar com esse sotaque do norte, eu disse, vai dar merda. Disse bem assim. Mas, cara, parabéns, é muito bom. Você não ficou chateado comigo, não, né? Eu disse, não, porque para mim isso é fruto de ignorância. Não no sentido de ser uma pessoa ignorante, ou seja, rude, mas é uma pessoa que ignora realidades. Por exemplo, o senhor disse que meu sotaque é do norte, eu sou do nordeste, e tem uma diferença geográfica gigantesca do tamanho dessas regiões. A Europa inteira cabe no nordeste, só para você ter uma ideia. Então, eu não sou do norte. Tudo que está acima da Bahia não é norte, é norte e nordeste, né? E o senhor acha, por exemplo, que quando um americano está chegando aqui pela primeira vez no Brasil, chegando em Guarulhos, o senhor acha... O que o senhor acha dele pensar, por exemplo, que São Paulo é no meio da floresta amazônica, que o aeroporto de Guarulhos é no Pantanal e que ele vai pousar passando por cima de Jacaré? O senhor acha isso o quê? Ele se ignorante, isso é a mesma coisa que eu sinto com relação ao que o senhor me disse.
Então, aquilo que não me toca mais não me deixa vulnerável. Mas se eu tivesse dito alguma coisa que mexesse com alguma coisa e me deixasse irritado, aquilo era uma dica preciosa sobre mim mesmo. Claro, Né? claro. Que assim, eu faço a conta, tiro o excesso do ódio de quem está querendo para me destruir, tiro o modo e fico com conteúdo e pensa, eu preciso resolver isso em mim. Está me incomodando, né? Está me incomodando é porque eu preciso resolver isso em mim. Então, essa construção, ela vai sendo feita na nossa medida o tempo inteiro, né? A gente vai afinando esse instrumento o tempo todo. Vamos para o próximo slide. Uma coisa fundamental na concepção da autoestima é que nenhum indivíduo que só ame os aspectos agradáveis se ama. Nenhum indivíduo que só ame em si aquilo que é luminoso, de fato se ama. Sim. Nenhuma pessoa que só ame em você aquilo que é legal, lhe ama de verdade. Então, a autoestima é uma aceitação total de todas as suas dimensões. Exato. É um reconhecimento de que você é isso. Você também é a pessoa que inveja, que odeia, que se pudesse matava, sabe? Que já planejou isso, mas não executou, graças a Deus. Assim, que a gente tem esses sentimentos, todos são muito humanos. Uma vez, eu estava na clínica, no consultório, e a gente dividia nesse lugar salas, né? Eram várias salas que cada um tinha a sua e a gente pagava a clínica junto. Então, tinha recepcionista e tal. Então. Aí, uma vez, era uma sexta-feira, final de tarde, quando um amigo me chamou para ver uma coisa. Vem aqui que eu queria te mostrar um negócio. A gente saiu para o estacionamento e era um carro que ele tinha comprado. E foi terrível, porque era o carro dos meus sonhos, mas quem tinha comprado era ele. E o pior, Vanessa, é o cara tá lá mostrando o carro, ele faz isso, ele tem isso, a direção faz isso, tem GPS, parará, e não sei o que lá, e tarará. E é o banco de couro, e aquela coisa todinha, e eu com ódio daquilo, e fingindo que estava feliz, ainda dizendo assim, você merece. No fundo, não achava que merecia coisíssima nenhuma, que era para ser meu. E com aquele riso falso amarelo, irritadíssimo, e a pessoa mostrando o carro, e ai, você merece sim, e tal. Cheguei em casa sequestrado, fiquei o tempo inteiro entrando em banco, financeira, pensando em agiota, você imaginar para comprar aquele carro, né? E aí minha esposa olhando para mim, tipo assim, ele tá surtado. Aí quando foi domingo, final da tarde, depois de uma sexta-feira inteira, um sábado de manhã, tarde e noite, um domingo de manhã, início da tarde, pensando em comprar o carro, vendo que não tinha condição de comprar o carro. Aí eu disse assim, eu cheguei para ela e fiz, eu não vou trocar de carro, não. Ela, que bom que você voltou a si mesmo. Tá tranquila? Eu disse, eu tô pacificado agora. Porque você entendeu que o seu carro cumpre a tarefa dele. Ele lhe leva, ele traz, e não é um carro ruim, né? Não, eu não tô pacificado por isso. Ela disse, por quê? Eu tô pacificado porque eu descobri que eu sou muito invejoso. Ela, agora que não entendeu, fui eu. Como assim? Você tá pacificado porque descobriu que é muito invejoso? É, meu irmão, porque eu achava que eu era, assim, invejosinho, sabe? Mas eu sou muito invejoso. Ela, e como é que você está pacificado com isso? É porque agora eu tenho consciência. Se eu tenho consciência, eu mudo. Quando eu acho que o outro é que é super invejoso, eu estou aqui projetando minha sombra. Agora que eu sei que eu sou muito invejoso, eu posso fazer alguma coisa com isso. Porque nada mais é do que uma criança disputando a bola com o outro. A minha bola é maior que a sua. Então tem uma criança em mim que está precisando ser consolada. Agora que eu identifiquei ela, eu vou trabalhar em cima disso. Agora eu vou ter paz. Porque isso era inconsciente, agora está lúcido para mim. Agora eu vou descobrir como desconstruir esse padrão. Então, quando você observa com compaixão e com aceitação a sua sombra, você acolhe. Nessa imagem que eu escolhi, você quer fazer o seu outro lado se erguer também. Você não cria uma divisão na personalidade, sabe? Não é He-Man contra Esqueleto, Thundercats contra Murrap, Pio contra Frajola, Superman contra o Coringa. Não, o Coringa é com Batman, né? Com Superman não. Eu troquei agora os bandidos, né? Com Lex Luthor, Superman é Lex Luthor. Ou seja, você não fica naquela disputazinha, He-Man contra Esqueleto. Não é um mundo preto e branco. O mundo tem muito mais do que 50 tons de cinzas, né? Então eu não vou olhar para mim como um antagonismo. Eu não vou olhar para a minha sombra como algo a ser combatido, mas como um aspecto a ser observado e um convite a se erguer para caminhar junto com o lado que está mais funcional. E o que é fantástico nisso? O que eu acho que é extraordinário nisso? É que quando eu enxergo a minha sombra
aceito ela. Esse é o verdadeiro aprendizado da aceitação do outro. Eu jamais vou ser empático e vou ter compaixão se eu não tenho isso comigo. Nunca, nunca compaixão, nunca empatia pelo outro vai ser possível se eu não tiver comigo mesmo. Essa é uma experiência que eu preciso desenvolver em mim e depois migrar para o coletivo. Então, olhar para todos os meus defeitos, olhar para as minhas sombras, olhar para tudo isso e dizer assim, eu acolho, eu entendo, eu percebo que essa raiva tem que ter um lugar, eu percebo que esse ódio tem que ser nomeado, recebido, eu preciso não estacionar nesses aspectos, eles também não são definidores de quem eu sou. Eu não sou o que cai, eu também sou o que levanta. Eu não sou o que inveja, eu também sou o que sou solidário. Eu não sou o que odeia, eu também sou o que ama. Então eu sou tudo isso. E sendo tudo isso, eu tenho que aceitar você que também é tudo isso. Eu não vou mais idealizar você, não vou mais idealizar a nossa relação, não vou mais idealizar quem eu sou. Eu vou viver o autêntico, o real, né, o palpável, com todas as dimensões. Então, ironicamente, reconhecer as deficiências nos traz felicidade. Porque a sensação é que a felicidade seria a ausência de defeitos, a ausência de vulnerabilidade. E, na verdade, é impossível, porque não é uma característica humana a perfeição. Embora a gente diga errar é humano, a gente diz isso, mas não se aceita no erro. A gente se julga, a gente se menospreza, a gente coloca uma régua e se coloca como incapaz, incompetente, e por isso, imerecedora ou imerecedor do amor. Aí eu fico vulnerável a relações extremamente tóxicas, a pessoas que me desrespeitam, porque em mim, no fundo, há um eco de que eu tenho essas sombras, então eu mereço ser pisado na relação, eu mereço ser humilhado na relação, eu mereço ser destruído, porque eu tenho sombras e uma pessoa assim é uma pessoa perversa tem que ser punida. É um assunto super complexo esse que você está falando, porque envolve muito, Rossandro, a capacidade que nós temos de olhar para dentro, né? Porque, infelizmente, a gente está cada vez mais olhando só para fora, né? E olhar para dentro, você consegue identificar todas essas suas mazelas, né? E quanto a gente tem também aquele punhado de miséria espiritual e emocional, e a gente confessar isso para a gente mesmo, né? E não só encontrar, às vezes, o defeito sem entender isso tudo, né, quando você manifesta. Eu vivi um sentimento muito parecido ao seu, quando eu passei por aquele processo de bullying com a minha criança. No primeiro momento, eu queria bater na outra criança. Você acha que eu queria, que eu queria ir lá na escola, conversar? Não, eu queria que a criança sofresse. Olha meu sentimento não era nada nobre, eu queria a criança e as crianças elas sofressem a mesma dor que minha criança estava sofrendo. Então, assim, foi um processo longo para eu desmamar disso tudo e entender também que eu sou imperfeita e eu tinha que olhar de outro jeito, porque senão não ia também conseguir ajudar minha criança pensando só na vingança, mas assim, no primeiro momento a gente se depara com essa realidade, né, de quem é você mesmo. Peraí, né, já li tanto, como assim quero machucar uma criança? É muito irracional, mas vem, né, esse sentimento, eles vêm e a gente vai lidando com eles. O processo civilizatório, o desenvolvimento dos aspectos, dos aplicativos de controle emocional, de superego, todos que a gente possa nomear como de controle da não exacerbação do instinto, é estar civilizatório. Não passar a fazer aquilo que eu desejo é um controle. Mas se eu não tiver consciência daquilo que eu tenho, que eu acho que só o outro tem, eu posso perder o controle disso. Exato. Então, mergulhar, fazer essa ego trip, essa viagem profundo do ego, do fundo do eu, ela tem aspectos dolorosos, mas muito libertador. Porque eu passo a dominar aquilo que, como Jung diz, né? Enquanto eu não tenho consciência, eu vou chamar de destino o meu comportamento. Então, quando eu começo a ganhar consciência, eu começo a mudar a direção do carro. É uma opção minha, né? Passar o próximo slide. Felicidade, culpa e perdão, né? Acho que uma das coisas que mais
provoca infelicidade nas pessoas é a culpa. É você se condenar por escolhas. É você olhar para você com cobranças exacerbadas. Sabe, você já chega uma pessoa assim, eu sou muito idiota, como é que com 16 anos eu casei com aquela peste? Aí você, você tinha 16 anos, você está falando isso com 50. Você não tinha a maturidade que você tem hoje naquele momento daquela escolha. Para você foi uma paixão, né? As coisas que vocês encontraram, aí você fica se culpando pelo passado, ou culpando personagens do passado. Você olhar para o passado como um lugar em que você tem mais culpa de si, culpa dos outros, você tem culpa e mágoa dos outros, e você traz para você. Eu até contei uma história uma vez, que eu vou contar para a galera aí, para ninguém esquecer, né? A palavra ressentimento, ela é autoexplicativa, é sentir de novo. Nós sabemos que a memória, ela traz o impacto da cena para sempre com você, com as mesmas emoções. Então, se eu fico com aquilo ali guardado, aquilo volta para mim. E aí eu fui assim, eu vou contar uma história para vocês, que vocês nunca vão esquecer sobre isso. Imagina você que está em Campinas. Você está em Campinas, vou imaginar o seguinte. Você está em Campinas e você tem uma tia que mora em Vinhedos. É pertinho um pouquinho aí de Campinas, né? Vinhedos. Hein, Vanessa? Oi, desculpa. Tava uma pergunta para você aqui. Quer fazer? Que eu depois não, pode falar. Vinhedos é pertinho de Campinas? Colado. Pronto, imagina lá, você vai para Vinhedos para casa da sua tia, tá? Só que você resolveu pegar um ônibus, você não quis ir de carro. Sua tia tinha lhe dado uma Tupperware com um doce que ela fez, que era o doce que a vovó fazia. E é só ela que sabe a receita. E aí, só que naquele corre-corre, você não teve tempo de colocar uma comida de volta, que é elegante, e a gente devolver com alguma comidinha também, né? Você não teve nem tempo de ir na padaria, comprar uma coisa e fazer de conta que foi você que se fez. E aí tá lá com a Tupperware vazia para devolver a tua tia. No ônibus, alguém vomita em você. No caminho. Aqui, ó. A única coisa que você tem na mão é a Tupperware da sua tia. Que pode te ajudar a diminuir o estrago. Você pega, abre a Tupperware e vai fazendo assim, com a tampinha, e vai colocando a parte sólida, porque a parte líquida vai secar na tua camisa, né? Chega com a Tupperware e entrega para tua tia. Tua tia, não quero mais, me compre outra, leva isso para casa. Aí você fecha com muito carinho a Tupperware, passa o final de semana com a sua tia, volta domingo à noite para casa, mostra pro teu marido, para tua filha. Olha o que aconteceu comigo. Aí abre a caixinha com vômito, o Tupperware com vômito. Aí depois você fecha, porque no dia você tem aula. Chega aí na Unicamp e mostra pro pessoal, gente, olha o que aconteceu comigo. Aí você guarda, porque final de semana você vai para sua igreja, qualquer que seja ela. Você vai mostrar para os seus irmãos de fé. Olha o que aconteceu comigo. Você guarda, porque você vai contar para os amigos no seu aniversário. Você guarda, porque no Réveillon, na retrospectiva 2020, você vai lembrar que além da pandemia, você ainda foi vomitada no ônibus. E você vai abrir a caixinha e como é que vai estar o vômito? Então, mágoa é isso. É pegar um vômito afetivo de anos, deixar guardado, e tem gente que tem uma coleção, né? Para de vez em quando sentir o odor de uma coisa que já aconteceu. Então, a culpa, a mágoa e a falta de perdão vai gerando uma vida pesada, como se você tentasse correr com aquelas bolas que se colocavam em escravos no passado. Imagina você tentar correr com aquelas correntes o tempo inteiro. É muito difícil se eu não olho para o passado, dando um novo significado a ele, entendendo que o que as pessoas fizeram era o que elas podiam, era o recurso que ela tinha, que as escolhas que eu fiz foram as escolhas possíveis naquela época. Exatamente. Eu não tinha outro repertório de possibilidades que não aquele. E que se eu ficar me culpando pelo que aconteceu no passado, eu não corrijo no presente e inviabilizo o meu futuro. Eu fico numa constante repetição. Então, de fato, esse é um evento fundamental no processo de libertação. Mas você trazer uma pergunta que mandaram, né, Vanessa? Traz aí. Só fazer um pequeno comentário. Quando a gente fica nesse estado, né, Rosana, a gente fica com um pensamento muito disfuncional, né? E você falar sobre a culpa, às vezes a pessoa ela é traída da maneira mais sórdida possível e ela ainda desculpa ela ainda diz assim, mas será que se eu não tivesse feito isso, aquilo, falado tal coisa, talvez a pessoa ainda estivesse aqui, e isso vai remoendo você por dentro e vai causando a ferida ainda cada vez maior, né? Então, assim, esses pensamentos que mergulham nesse momento que a gente não pensa direito, né? Ele só piora esse estado que a gente fica de se culpar, né?
Sim, com certeza. Você sabe que isso chega até em pessoas que foram abusadas sexualmente, elas chegarem a pensar, eu acho que eu tive alguma culpa, será que eu não provoquei? Às vezes é uma criança, né? Era uma criança que, quando adulto, dizia assim, será que eu não provoquei meu tio? Porque eu estava no sofá e eu estava só de calcinha, e a menina de 5 anos, era 5 anos, ela, como adulta, olhar para essa cena e dizer, a culpa foi minha? Jamais, nunca. Nunca, era de uma assimetria absurda a relação. Um adulto e uma criança, jamais a criança provocou. E mesmo que ela tivesse provocado, o adulto deveria ter ajudado ela a compreender que aquele comportamento não fazia sentido. Então, ela nunca foi a pessoa que provocou o abuso, né? Você vê que a culpa pode chegar a esse nível na vida de uma pessoa. Pois é. E como se livrar da culpa, Rostandro? Responda para as pessoas que estão nos perguntando. É exatamente olhar para esse passado e perceber que foi a escolha possível. Acho que a primeira coisa é essa, era o que eu podia naquele momento. Qual é o problema da culpa? A culpa, como diagnóstico de um equívoco, ela é bem-vinda. Tipo assim, olha, você errou aqui. Até aí ela é bem-vinda, porque ela me ajuda no diagnóstico de um erro cometido. Passou daí, ela passa a ser tóxica. Porque o objetivo é diagnóstico para correção de roteiro, e não punição. Muita gente faz o seguinte, ela faz uma negociação, às vezes, inconsciente. Tipo assim, eu vou me culpar e vou me martirizar porque eu não me transformo. Mas, como eu estou me culpando, eu estou pagando a conta, entendeu? Então, eu faço mal a alguém. Em vez de eu tentar corrigir, eu fico me culpando. Eu prefiro gastar energia num processo de culpar e de autodestruição do que de correção de roteiro. Então, culpa como apontamento do equívoco, ela é bem-vinda, passou disso, ela é tóxica, porque o objetivo é diagnóstico para correção. Então, uma das coisas que alivia a culpa é a correção do comportamento. Com relação ao passado, é entender, foi o que foi possível, não tem como, não tem como. Mas a pessoa que eu fiz o mal, nem tenho mais acesso a ela, ela morreu. O pedido do perdão não é para o outro, o pedido do perdão é para você. Então, assim, é um apaziguamento da sua própria consciência consigo mesmo. Não tem a ver com o outro, né? E muitas vezes também não é concordar quando é um perdão em relação ao outro, com o que o outro fez. Eu não perdoo uma pessoa e dizendo que concordo com o que ela fez comigo. É por isso que eu trabalhava com os pacientes, eu percebi que o conceito do perdão não ajudava. Aí eu comecei a trabalhar com os pacientes o que não é perdoar. Então vamos conversar o que não é perdoar, porque aí fica mais fácil você perdoar. O perdoar não é esquecer que você esqueceu, está com Alzheimer, procura o médico. Ou esclerose. Perdoar é lembrar sem a dor, né? Perdoar não é concordar. Quando eu estou perdoando você, eu não estou dizendo que eu concordo com o que você fez, não. O que você fez foi sacana pra caramba. Mas já basta o que você fez naquela época. Continuar com ódio está deixando isso pior para mim. Então, eu te perdoo para eu não ficar com esse peso. Perdoar nem sempre é concordar, nem sempre é confiar. Eu posso perdoar você e continuar achando que naquele aspecto você é uma pessoa equivocada. Perdoar não é, por exemplo, também deixar que a justiça ocorra. Eu posso perdoar uma pessoa e chamar a polícia, porque ela precisa pagar a conta dela, né? Perdoar também nem sempre é para sentir dor, sabe, Vanessa? Ah, sim, sim. Então, Eu queria fazer uma pergunta que vai englobar algumas perguntas que chegaram aqui. Você diz, é um trechinho também do seu livro, diz o seguinte, que existem formas de sempre buscar dentro de nós, né, recursos, reconhecendo as suas questões anteriores, aquele ajuste de contas aí que a gente vem falando, né? Então, fala um pouco sobre esses recursos que nós temos dentro da gente para a gente poder equilibrar esse pesar, né? esses recursos internos, eles vêm de um lugar que é o entendimento da sua humanidade. Então, por exemplo, no momento em que eu desenvolvo finalmente compaixão por mim, e esse é um recurso interno, não é um recurso que vem de fora. Como a motivação não vem de fora, né? O auto-perdão não vem de fora, as decisões centrais não vêm de fora, são minhas. Então, quando eu encontro esse lugar de acolhimento das minhas deficiências, de acolhimento da minha humanidade, eu desenvolvo uma profunda compaixão e empatia para comigo mesmo. E esse recurso por si só me dá uma força muito grande de ultrapassar aquelas coisas que estão me machucando. Outro recurso que eu vou encontrar dentro de mim mesmo, além da compaixão, é um sentimento profundo, por exemplo, de gratidão.
Porque aí eu vou olhar para aquela situação, em vez, por exemplo, de olhar para aquele pai e para aquela mãe, no lugar da falta, ele poderia ter sido mais carinhoso comigo, poderia ter me dado mais atenção. Eu vou olhar para o lugar da abundância. Então, eu vou olhar para o que foi possível dar, e não porque eu imaginei que deveria ser dado. Porque muito da mágoa vem do como eu imaginei que deveria ser, pelas expectativas que eu criei. Quando eu torno a minha expectativa mais próxima da realidade, eu vejo o que foi possível. Então, muitas vezes, aquele pai ou aquela mãe que você tem queixas, ele te deu o que ele nunca nem recebeu. Então, o que para você é pouco, para ele foi excesso. O que para você foi escassez, para o outro foi abundância. Então, tem uma música do Djavan que eu gostava muito de lembrar para os pacientes, quando eles chegavam muito queixosos. Ó, imagina esse teu pai que veio do interior, veio para a cidade porque queria dar aos filhos uma educação que ele não teve, de uma família de 20 irmãos, em que não tinha espaço para a mãe perguntar: meu filho, como é que você tá? Como é que foi seu dia? Porque ela tinha uma creche na mão dela. Eram 20 pessoas. E aí esse pai vem para a cidade porque ele pensa assim: eu não quero que minha filha ou meu filho fique aqui na roça. Eu quero que ele vá para um canto que ele possa estudar. Então ele faz um desenrolar de coisas para poder tua vida ser melhor que a dele. Ele melhora o teu V0, a tua velocidade inicial. Vem para cá. Mas ele não é um homem carinhoso, é um homem rude. Né? Você olha para isso como pessoal. Ele é rude comigo. Não, ele é rude com a vida. Né? Ele é rude com... Mas tem um irmão que ele gostava. É muito natural. Às vezes ele torcia pelo time que ele torcia e você torcia contra esse time. E isso mantinha um diálogo maior que com você. E você leu isso como... ele ama mais o outro que a mim, né? E mesmo que seja, eu vou dizer muito ao paciente: esse seu irmão que foi muito mais bajulado que você, como é hoje, é totalmente destruído. Eu lembro que uma vez eu disse para uma paciente: sabe, a maior prova de amor da sua mãe foi ter amado, a maior prova que sua mãe teve de amor por você foi ter escolhido o amor tóxico dela pelo seu irmão, porque destruiu ele e você escapou. Olha aqui como é mudar a visão, né, do evento. E aí a pessoa olha e diz assim: ó, sabe, esse seu pai que veio do sertão, que chegou aqui, que botou você para estudar, você fez universidade, fez doutorado, e hoje passou num concurso maravilhoso, é juiz, é sei o que lá, e você está dizendo que ele não era carinhoso com você, ele te deu o que ele não recebeu. Então você olha para esse pai e pensa assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá? Sabe esse esforço que foi feito que você não contabilizou? Sabe as pessoas do passado que vêm abrindo a picada no mato com foice, com machado e asfalto? É quando você vem, a geração que vem depois passando, encontra um buraco e reclama: como é que você deixou um buraco aqui? Mal sabe o trabalho que deu para abrir a picada, asfaltar aquilo ali e reclama de um buraco. Então esse sentimento de gratidão, ele é muito impactante, muito importante para o desenvolvimento da felicidade, de reavaliação do passado. Tenho muitas perguntas aqui, ó. Tem uma delas que diz o seguinte: Rossandro, como é que eu posso perdoar se eu não sinto empatia pela pessoa? Mas eu não preciso amar quem eu perdoo, não. O perdão não tem a ver com a pessoa, o perdão é me libertar do sentimento ruim que me mantém ligado a ela. Até porque eu não sinto empatia, melhor todo mundo é perdoar logo, para não ficar conectado pelo ódio. Né? Porque ou eu perdoo para aumentar meu amor por uma pessoa, ou eu perdoo para que o ódio que eu sinto por ela não tenha mais força sobre mim. Então, perdoar não é concordar, não é voltar a confiar em alguns casos, não é concordar, não é relegar a justiça, é me libertar de um sentimento que me é pesaroso. Que a pessoa que eu estou odiando, às vezes ela está de boa na vida. E eu é que estou mal pelo que ela fez. Então, se eu tenho não tenho empatia com ela, melhor ainda, porque eu me liberto. Mais uma, vou resumir porque está grande, mas é mais ou menos isso que ela pergunta. Quando nós não realizamos os nossos sonhos das nossas vidas, né, e seguimos por outro caminho, como que nós lidamos com essa frustração dentro de nós? Eu acho que é um conceito de Confúcio, né? Que muitas vezes a felicidade não é fazer o que se gosta, mas aprender a gostar do que se faz. Então, assim, às vezes esse sonho também pode ser a grande infelicidade, sabia? Porque às vezes tipo assim, é um mito que você construiu. Eu vou ser feliz se eu for isso. Eu lembro que eu tinha um paciente que já estava no 8º vestibular de medicina e não passava, tá?
E aí eu pensei, você quer ser médico por quê? Aí vem sempre, não, eu tenho um dom, quando eu vejo sangue me anima, aquelas coisas todas, né? E eu fazia, pelo que eu já conversei com você, eu vejo muito sua tentativa de usar o lugar de ser médico como status para compensar suas faltas todas infantis. Ser filho de uma família pobre, ser maltratado, sua mãe doméstica, e você sempre se sentir menor, e você quer um lugar para se sentir mal que todos os outros, e você vai se sentir compensado. Só que você colocou isso como uma meta e há em você talvez um sentimento de sabotagem, porque ele ensinava todo mundo passava menos ele, né? É como se tivesse assim, não, aí tem ou um ciclo de sabotagem, ou no fundo, seu eu sabe que não é esse o lugar da tua realização. E aí ele foi fazer biologia e hoje, né, vive super feliz com isso, dá aula disso. Então, claro, tem gente que pode ter continuado querendo fazer isso aí e não conseguiu ter recursos, mas aí significa dizer que bom, mas eu tenho uma família, eu amo pessoas, eu tenho filhos, eu construí coisas. Talvez eu não viva no meu trabalho aquilo que eu não gosto. Eu posso pegar aquilo como hobby. Então, imagine que seu desejo era ser pintor, mas você não conseguiu fazer belas artes, não tinha na sua cidade, não tinha recursos, precisava pagar boleto, que todo mundo precisa, né? Então, se tá, eu pago meus boletos no emprego que não é aquilo que me dá o maior prazer do mundo, mas de noite eu pinto. De noite eu faço tela, eu pego uma aquarela, compro tintas, eu coloco num outro espaço o lugar para dar vazão para aquilo que me dá um prazer. E a maior parte das pessoas, mesmo quem faz o que gosta, tem esforço. Não pense que quem faz o que gosta, aquela ideia, não, se eu escolher fazer uma coisa que eu amo, eu nunca vou trabalhar, todo dia vou me divertir. Isso é muito bonito ser dito, é bonito em frase de caminhão, né? Vai dizer para uma pessoa que está viajando, sei lá, um cantor que está viajando, fazendo uma turnê mundial, todo dia num hotel diferente, todo dia, quer chuva, quer faça sol, tem que dar entrevista, tem que sorrir, tem que dar tchauzinho, que ele tá assim sempre, uhul! É mentira. O esforço existe até naquilo que eu faço com prazer. Sempre tem esforço. Claro que quando eu faço com desprazer é muito pior, porque nem essa compensação eu tenho. Como é que eu posso não me incomodar com as opiniões que vêm dos outros? Ela não tem como não se incomodar. Eu tenho que saber dar, eu tenho que filtrar. Então, por exemplo, se a pessoa é importante e é uma opinião baseada no amor, eu tenho que dar essa opinião relevância, né? Mas ela pode também ser importante e me amar, mas a opinião ser equivocada. Então, preciso ter um filtro meu, pessoal. Tenho que ter um mínimo, assim, o que eu quero? Minha mãe me ama, ela acha que eu não devo fazer um intercâmbio, mas eu sinto que eu quero e é uma experiência rica para mim. Ela está me assustando, dizendo que é perigoso, mas eu quero ir. Eu escuto minha mãe, mas sou capaz de fazer um filtro. Então, é uma pessoa que me ama, mas está equivocada nesse momento. E a experiência vai ser rica para mim. Então, ser autorregulado, cada vez mais autorregulado e mais autoapoiado, vai dando conta de felicidade, que é o contrário de quanto você é mais regulado externamente e apoiado externamente. Não é que você cessou para todo mundo, mas é que você está muito mais voltado para como você regula a vida do que como o mundo regula. Isso é uma construção. Mas eu não posso deixar de dar importância ao que os outros dizem se eu não sei o que eu quero. Se eu não sei qual é o caminho, eu nunca vou conseguir não dar importância ao caminho que me apontam. Então, tem um filme, Vanessa, chamado Noite em Fuga, com Julia Roberts. E acho que é com Julia Roberts e eu esqueci o nome do outro ator, que fez Uma Linda Mulher também. Richard Gere. Richard Gere. Então, o Richard Gere tenta casar com ela e ela foge de todos os casamentos. E no casamento com ele, mais uma vez, ela foge. Ela vai embora, né? E aí ele fica, por que ela foge de todos os casamentos? Aí ele cai a ficha, ele entende qual é a questão. Aí ele chama ela para um encontro num bar, chega lá e manda o garçom trazer, tipo, 7 ovos, né? Aí chegam ovos mexidos, ovos estrela, ovos com queijo, ovos com bacon. Aí ela pergunta, por que isso? Eu descobri que você fugiu de todos os casamentos. Por quê? Porque seu primeiro namorado gostava de ovos mexidos e você só comia ovos mexidos. O seu segundo só gostava de ovos de estrelas, você só comia ovos de estrelas. O outro só com ovos de bacon. Você fugia porque você sempre deixava de ser você. Então você, quando você entrava na igreja, você era como se fosse assim, aqui vai ser o momento que eu vou nunca mais ser eu mesma.
Aí ela fez, o que você quer então com isso? Eu quero que você coma cada um desses aqui e me diga o que é que você gosta. Ela comeu. Eu gosto desse aqui. Então, você vai casar comigo. Eu gosto de ovos com bacon. Você gosta de ovos mexidos. Você vai casar comigo. Vai passar a vida comendo ovos mexidos. Eu nunca vou te forçar a comer ovos com bacon. Entende o que ele quis dizer? Uhum. Você não precisa abrir mão de ser você para ser feliz comigo. Eu nunca mais vou... Eu não vou como os outros, mas entenda, você que cedeu. Foi você que começou a comer o que o outro queria para se sentir amada. Comigo, você não vai ter que deixar de ser você. Então, a gente tem que dizer isso pra gente. Se eu souber exatamente qual é o ovo que eu gosto de comer, que caminho eu quero seguir, a opinião dos outros não vai ter todo esse peso. Mas se eu não souber, qualquer caminho vai ser válido. Excelente, Rossandro. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa aula e a mensagem de hoje, acho que para todo mundo que ficou, é que a gente não deve se proteger tanto do amor, né? O amor é a maior experiência da vida humana. Ainda que em algum momento você seja ferido, você pode levantar, aprender, crescer com isso e se expor de novo. Porque vale a pena, né? É o que traz o colorido para a nossa vida e faz a gente ter mais sentido nas coisas que nós fazemos. Queria agradecer demais a sua presença aqui hoje, Rossandro, foi extraordinária, brilhantou nessa quarta-feira. E Prazer, deixa eu fazer uma última pergunta, que eu não posso ir embora engasgada com isso, eu tinha até anotado aqui para mim, da onde vem esse sobrenome, Klinding? Esse é um nome. É nome? É nome. É como se fosse João Pedro. Eu fiquei perguntando, eu ia te perguntar no telefone, esqueci, daí eu falei, não, vou até anotar aqui, senão vou esquecer. Mas se você souber, minha mãe colocou esse nome porque quando ela estava grávida, ela sonhou que eu ia fazer palestras no mundo todo, né? E quando ela dizia isso, naquela época que todo mundo dizia que eu não ia conseguir terminar o ensino fundamental, eu olhava para ela, você é louca, como é que eu que não gosto de estudar vou dar palestra no mundo todo? Ela fazia, é porque você é uma criança, mas eu vi um homem fazendo isso. Ai, que lindo! Então você não vai ser uma criança a vida toda, você ainda vai acontecer. E tem uma música que é do Danny Black, que ele gravou com o Milton Nascimento, né? Que ele assim, eu sou melhor do que eu era antes, e estou melhor do que eu era ontem, porque eu sou filho do mistério e do silêncio, e somente o tempo vai me revelar quem sou. Sensacional! Obrigada! Muito bom dia para você. Agradeço a participação de todos vocês, que não deu tempo de ler todas as perguntas, mas muito obrigada. Mas aí no curso, né, Vanessa, que a gente vai estar participando, a gente vai poder responder para quem se matricular. Vai ser uma alegria. Já foi convidado para o módulo 2, meninos, e já a gente conta mais sobre isso. Muito obrigada mesmo, Rossandro. Agradeço a participação de todos e até a próxima quarta com outra surpresa. Obrigada a todos.